Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um RSBcast oficial. E hoje estamos aqui com o pastor. Amém. Muito obrigado por ter vindo, pastor. Com o Wilson e com a Sueli. Gratidão por estar aqui conosco, tá? E hoje é um dia especial, é um prazer imenso recebê-los aqui. Mas antes disso, sabe quando dá aquela dorzinha de dente que dói um pouquinho aqui, ou quando você subiu no avião, dói o dente? Doutora, tem que ir para onde quando dá essa dor de dente? Para o consultório doutora Aline Bonfim. Bom, gente, lá, além disso, além de toda a parte clínica, você encontra também a parte de ortodontia, parte de pediatria e, claro, harmonização facial. Aí, então, ó. Ah, está vendo essas ruguinhas aqui? Eu tinha mais, hein? Tô tratando com a doutora. As ruguinhas aos poucos estão sumindo também, tá? E hoje a nossa gravação é num sábado. Sábado é dia de pizza, né? Então a gente não pode deixar de falar aqui da Pizza Club, tá? Nosso amigo, nosso parceiro Wilson, tá? Se você quer aquela pizza que mora aqui na Vila Carrão, Vila Formosa, Tatuapé, Anália Franco, Pizza Club. Essa é a pizza de hoje e o atendimento é sensacional. Tá, pessoal? Muito obrigado. Pastora, obrigado por estar aqui conosco, Amém. tá? Amém, nós que agradecemos. É uma honra estar aqui com vocês, tá bom? Amém, a gente que Nós que agradece. agradecemos. Vocês podem começar contando um pouquinho da história de vocês, Tá bom. por favor, para o pessoal de casa conhecer mais vocês. Amém, amém. Somos pastores já há mais de 24 anos. Estamos na cidade de Santo André, São Paulo, né? E é uma bênção servir ao Senhor. Estar na presença de Deus é muito, realmente gratificante e recompensador. E eu, antes era espiritualista, né? Eu vivia no mundo, vamos falar assim, espírita, né? Então fui kardecista, eu fui ubandista, eu passei no candomblé, passei na quimbanda e cheguei um dia que eu desci todas as bandas e fui até pro satanismo, né? Mas foi o Senhor que me resgatou e eu louvo a Deus, que eu sempre falo isso, eu louvo a Deus pela minha esposa, porque ela me ganhou sem palavras por atitudes de uma mulher de Deus dentro de uma casa. Glória a Deus. Né? Então a gente louva ao Senhor. Sou pai de um casal, né? Somos pais de um casal. Somos 39 anos casados e hoje nós vamos falar sobre pais e filhos, né? Então acho que a gente tem um pouquinho de bagagem para falar e muito mais espiritualmente, né? Como Amém. pastores. Então nós estamos 38 anos juntos, né? Para a glória de Deus. Temos 2 filhos. 39. Eu também né? erro, pastor, eu também erro. 39. Então, temos 2 filhos, já temos netos, né? Glória. E a gente tá aqui glorificando a Deus. E a minha esposa, a minha ajudadora, a minha juntora, aquela que realmente me tem bons conselhos para me dar, né? Então, eu louvo a Deus pela vida dela também. Que bênção. Amém. Amém. Bom, tudo aquilo que ele disse, né? Eu corrigi, É. porque ele nunca lembra, né? Então, óbvio, é uma leve dificuldade, né? E o ano que vem, 40 anos, e a gente precisa ver como é que vamos comemorar esses 40 anos, né? Verdade. Os pastores lá de Portugal disseram, quem sabe, né? Vindo aqui, a gente vai para a Itália, coisa e tal, mas não sei. Mas eu louvo a Deus que tá vindo aí já um neto. Mais um. Amém. Mais um. Que Mais um. bênção. Então, será já o terceiro, Terceiro, né? né? Ou terceira, né? Porque É. a gente não sabe. E a gente está muito feliz, não é? E esse tempo todo que nós estamos servindo ao Senhor tem sido gratificante. Eu louvo a Deus porque Ele nos chamou e nós tivemos os ouvidos sensíveis para atender esse chamado. Porque é fácil ser pastor? Não é. Mas também não é difícil. Porque não é sobre nós. É sobre Deus. É sobre o que Ele pode fazer. Ele fez na nossa vida, Ele restaurou nosso casamento. E nem era por causa de uma mulher, ou por causa de um homem. Era por causa mesmo da ida dele até aquele local, né? No espiritismo. Não que a gente condena ninguém, porque nós estamos falando do nosso testemunho, né? Que ele estando lá, ele começou a tomar Lexotan para dormir, para Ficar trabalhar. depressivo. Ficou depressivo. Por um tempo parecia que estava bom, né? Sim. Depois o Senhor se revelou que ele não estava ali, naquele lugar. E você sempre ao lado dele nessa E fase. com certeza. Que Aliás, é bom que se diga que eu era do Senhor, congregava, mas nunca me batizava. Isso lá em 90. O dia que eu descobri que ele estava indo pro espiritismo, para essa banda, aí eu falei assim, espera aí, eu tenho que fazer alguma coisa. Vou começar por onde?
já sei quem é o meu Salvador, mas eu preciso confirmar essa salvação na minha vida. E fui, já marquei o batismo, e depois daquele batismo eu nunca mais deixei a presença do Senhor. E comecei o quê? Lutar pelo meu casamento. Porque para ele estava tudo bem, mas para mim não. Porque quando a gente conhece a palavra, a gente sabe que é só o Senhor. E É havia só uma guerra, através né? de Jesus. Havia uma guerra muito grande entre Espiritual, né? nós. É. Porque, eu vou contar breve, né? Porque o assunto não é esse, mas... Não, Sim, podem não ficar tem à vontade. problema. Podem ficar à vontade. Porque ele era assim, Deus tinha me dado uma estratégia. Quando ele chegar e olhar nos teus olhos, vai ter briga. Como Deus revela. Lá em Salmos, né, o Senhor fala assim que ele revela os seus segredos. Então, Auxílio. Deus, sabendo de tudo, como ele iria se comportar quando chegasse, estando, né, naquela condição, então ele falava, você vai ter que agir assim, fica calada. Quando ele não olhava nos meus olhos, eu sabia que aquele dia não ia ter conversa, não ia ter briga, não ia ter nada. Mas quando ele brigava, eu não entrava no campo dele. Eu entrava no campo de batalha. No campo de batalha, de briga, eu ficava quieta. Vou dar só um testemunho rápido. Posso dar, né? Posso dar? Pode Esse ficar à vontade. testemunho é tão tremendo que ele chegava em casa, ele dizia assim que ele queria paz. Só que ele tá chegando da rua. Ele chegou em casa, quer paz? Eu sempre cuidei dos meus filhos, dava o jantar, preparava já, né, o soninho, coisa e tal. Às vezes, quando eu não queria dormir, ficava no meu colo. E quando ele chegava, eu arrumava a mesa para ele e sempre fazendo companhia para ele. Eu já tinha jantado porque ele chegava muito tarde. Às vezes do trabalho lá onde ele ia, né? Ou do trabalho mesmo, que é o secular. E quando ele chegou uma certa noite, as crianças, o meu menino estava no meu colo, a minha menina já estava dormindo, e ele olhou nos meus olhos. Naquele dia eu falei assim, Senhor, me prepara. Por que é bom a gente saber o segredo do Senhor? Porque você já sabe como você vai orar. Como você vai lidar. O que você vai precisar fazer ou não fazer. E eu disse assim para o Senhor, Senhor, me dá graça. E ele falou, te dou. Aí eu fiz a mesa, fiz o prato dele. Aquele dia eu tinha feito arroz, feijão, carne de molho, né? E uma saladinha ali, coisa e tal. Tudo fresco, porque, né? Eu acho que tem que ser assim. A pessoa chega do trabalho, tem que comer uma comidinha. Aí, quando ele tá ali comendo, ele olha pra mim. Não era ele, porque aí é que tá o start. Aí a gente sabe, quando Porque a gente conhece a palavra, a nossa luta não é contra a isso. carne. Porque se eu sei que a minha luta não é contra ele, eu tô lutando para que ele saia do espiritismo, para que ele saia daquela condição de morte, daquela condição que precisava ser liberto. Como que eu vou guerrear? Eu vou criar uma barreira, eu vou criar um distanciamento. Então, eu tenho que ficar na presença do Senhor, me comportar como alguém que está entendendo o que está acontecendo. Então, quando eu vi que ele olhou para mim, pediu a graça do Senhor, ele pegou o prato e fez assim, tchum! Então, é como se ele estivesse aqui, a mesa é comprida, voou na parede. Quando voou na parede, o que acontece Porque quando eu tem queria molho, arroz e feijão? Porque eu queria brigar com ela Ele queria brigar. e ela não. Ela falava, calma, o que está acontecendo com você? Como uma serva de Deus. É isso que eu quero falar para você que está nos assistindo, porque quando a luta não é contra a carne, e nós, como cristãos, temos que entender que a nossa luta é contra a principado e potestade, a gente não pode ir para cima do nosso cônjuge, do nosso filho, de um parente, ou até de um amigo que a gente conhece. Se a gente sabe que é o inimigo que está usando ele, então não é ele. Então a gente tem que ter um carinho, a gente tem que ter o tato, a gente tem que ter esse discernimento. Ó, E pega ela- esse código, hein? É. Muito importante. E ela teve esse discernimento que o Espírito de Deus tinha revelado para ela. Sempre E é o o Espírito Espírito revela Santo. para nós. Tanto é só a gente orar e buscar o Espírito Santo. Que a Bíblia diz que o Espírito está em nós e ele conhece todas as coisas e sabe de todas as coisas. Verdade. Então, como eu quis brigar com ela, por isso que eu falei que eu me converti vendo as atitudes dela, porque não é só ser ouvinte da palavra, é ser praticante da palavra. Sensacional. Nosso irmão Tiago diz isso na sua epístola. Então, ela praticava a palavra. Então, ela sabia que não era eu, que era o que estava em mim, que não era o Espírito Santo, porque eu não servia a Deus. Eu pensava que servia a Deus,
Porque eu entendo, nós temos que entender que tem muitas pessoas que adoram outros deuses com bom entendimento, com boa Boa razão, intenção. com boa intenção, mas eles não conhecem o verdadeiro Deus que liberta, que cura e que salva, não é verdade? Então essas pessoas estão cegas. É por isso que nós entendemos como Jesus fala que ele é a luz dos homens. Sim. Porque quando ele nos ilumina, e nós, pessoas que temos a nossa mente iluminada agora, nós temos que compreender aqueles que estão cegos e estão nas trevas. Sim. Então ela teve esse entendimento. Então eu queria brigar e ela falava, calma. E aí o inimigo dentro de mim ficava mais irado. Uhum. Aí eu fiquei mais irado. O que que eu fiz? Como ela não reagiu à minha ação, eu peguei o prato e atirei na parede. Me provocando para brigar. Provocando para brigar. Ela Só manteve que a a- postura. E a A sua carta- reação após A isso? carta de Pedro diz que É. a mulher sábia, né, que é do Senhor, ela ganha o seu esposo sem palavras. É onde ele fala, né, que ganha sem palavras. Por quê? Quando ele jogou, eu tava com o menino no colo, eu falei assim, espera um pouquinho. Levei o menino, e eu sempre, olha, Deus dá estratégia pra gente. Eu montei como se fosse um tatame na minha sala, que ela é grande. Na época não tinha muitos móveis, que a gente tinha acabado de se mudar, que a gente tinha construído, coisa e tal. Então, eu coloquei ali como se fosse um tatame. Quer dizer, se caísse, se ele rolar, não cai. Se né, quiser levantar, não se machuca. Deixei ele lá, a menina já estava dormindo. Voltei e falei assim, você me espera só um pouquinho para eu limpar tudo isso. E o que que E você depois quer? você me diz o que você quer para comer, que eu vou fazer. Gente, Nossa. você tá pensando que sou Nossa. eu? Também não era ela. Pensando que sou eu, Entendeu? Aline? Era o Espírito Nada. Santo. Que paz, hein? É o Que dá a Espírito graça. Santo. Mas a gente tem que deliberar isso para nossa vida. Deixar isso acontecer na nossa vida. Isso, Deus conta comigo, conta com cada um de nós. Não é a gente que fala assim, ah, Deus me ajuda. A gente até fala, me ajuda, mas só Ele vai fazer a parte dele? Será que a gente não? Será que a gente não pode perecer um pouquinho? Porque isso não é fácil, não. Viu ali, né? Você está sendo humilhado ali. Se você lembrar, ela falou assim, Senhor, me dá graça. A graça Isso do é a graça. Senhor. É- As pessoas não sabem o que é graça. Essa é a graça que Paulo teve na prisão, quando ele foi açoitado. Sim. Quem apanha e fica quieto? Quem apanha ainda perdoa? Quem apanha e ainda louva? Ora, É verdade. essa é a graça. Graça seria ter uma sabedoria, uma forma de estratégia para Não só isso, né? a graça e a presença de Deus em nossa vida é o enchimento do Espírito Santo de você realmente não revidar e não refutar, sabendo Fazendo com que a palavra se cumpra na nossa vida. na nossa vida. Entendi. Você entendeu? Porque tem muitos crentes que hoje em dia, por qualquer coisa, perde. A Bíblia diz, ireis e não pequeis. Não é à toa que o que chamou ele para a igreja foram as atitudes. Sim. Sim. Não foi ela forçando aí, vamos, Não. vamos. Você tá me Nem entendendo? pegou, Eu via nela realmente palavras sendo executadas. Só que a gente não pode esquecer de dizer, e eu não posso esquecer, que havia um respaldo de oração sobre a minha vida. A minha sogra orava por mim. Infelizmente, naquela época não era minha mãe, porque ela ainda não estava no Senhor. Mas depois ela veio, se batizou, hoje ela está no Senhor. Mas a minha sogra orava por mim. A igreja. A gente precisa ter né? cobertura. Cultura Você espiritual. entendeu? Todos nós precisamos ter cobertura. Você está A numa igreja- guerra, é. você precisa. Só um minutinho. Você está numa guerra, você precisa que alguém esteja te cobrindo. Por isso que a gente precisa ir para a igreja. Uma Por retaguarda. isso que a gente precisa ter uma unção pastoral sobre a nossa vida. E as pessoas hoje, elas não entendem isso. A gente já ouviu falar sobre desigrejados, né? Pessoas que sim. falam assim, não, eu louvo a Deus, eu busco Deus em casa. A Bíblia diz que nós temos que estar congregando, Sim. tem que estar na igreja. E as nossas bênçãos, elas são derramadas sobre a nossa vida quando nós buscamos, é determinada na casa do Senhor. Sim. Então precisa ter uma unção pastoral sobre a nossa vida. E alguém precisa estar nos cobrindo de oração. Nessa época, além do pastor, tinha também a minha sogra e a minha cunhada, que as duas hoje estão no Senhor. E a minha mãe também, a meu sogro também. Nós, em 7 anos, o Senhor levou muita gente para ele. Mas salvo. Mas Graças tá- a Deus que foi Amém. promessa de Deus Todos. para nossa A vida. nossa alegria tem sido. Porque o meu pai me chamava, eu, quando vim para o evangelho, como traidor. Porque a família toda do meu avô era espírita. E eu segui o meu pai. Onde que nós temos que tomar muito cuidado, onde que nós vamos bater o papo daqui a pouquinho sobre os É pais. verdade. Porque pais são espelhos para os filhos. Sim. Então, muitas vezes nós percebemos, nós como líderes de igreja,
E nós estamos tendo, como comecei a falar para você, que a igreja cresceu demais. Nós ia ter uma sala de podcast, eu tive que abrir mão da sala para colocar as crianças, porque vem vindo muita gente na igreja. Então, o que nós se preocupamos demais, nós como líderes, são com as crianças, porque são o futuro da igreja. Sim. Se Jesus não se voltar antes, glória a Deus. Mas se não voltar, eu tenho que preparar e discipular aqueles que vão continuar a nossa jornada. Criar um ambiente favorável para que conheça Jesus. Porque todo mundo fala, Jesus está voltando. Realmente, Jesus vai voltar. É uma promessa. Mas eu não posso ficar na promessa porque eu não sei o dia e a hora. Eu tenho que continuar a trabalhar, a prosseguir realmente o discipulado, o ensino. Realmente agora de quem? De todos. E que nós temos prestado muita atenção, que hoje em dia nós temos esse cuidado, eu não sei se é de todos, mas o nosso cuidado é esse, porque os nossos filhos têm que se sentir bem na casa de Deus. Ele tem que se sentir à vontade na casa de Deus. Não é assim, subir no altar, ficar correndo na igreja. Não, não. Ele sentir que a igreja é um lugar legal, vamos falar assim, para ele ficar. Então, por isso que hoje em dia muitos jovens estão aí no mundo, porque tem muitos lugares que eles não se sentem bem na igreja. Se sentem rejeitados, se sentem deslocados. E nós temos que realmente fazer isso para não só atrair eles para ficar, mas para ter um momento para a gente estar semeando. Que a gente prefere os jovens dentro da igreja sendo bombardeado pela palavra de Deus. A gente fala bombardeado, mas o correto é sendo semeado, porque toda hora está caindo uma semente, do que eles no mundo. Do que eles na casa de um amigo, do que eles realmente no barzinho, vamos falar a verdade, que hoje o mundo atrai muito, né? Então, nós temos esse cuidado, né, de ter isso. E quando eu voltei para o Senhor, também foi algo porque ela fez uma oração específica. Porque lá na infância ele ia com a mãe na igreja. Sim. Só que fica jovem, muda muita coisa. Mudou tudo. Aí o meu pai me chamou. E eu comecei a frequentar o quê? O canal, a seguir meu pai. Que é o caso do trabalho que vocês fazem agora com jovens na igreja para não ter esse desvio. Sim. Exatamente. Tem um Você trabalho tá com departamento infantil, né? Os menores, adolescente, que quarta-feira eles têm aula. Sim. E essas aulas que são dadas lá é bem contemporâneo, os assuntos de hoje, sobre drogas, sobre sexo, não falar como, Olha que legal. mas entendeu? assuntos atuais que muitas vezes os pais não falam com seus filhos. Sim. Se você fizer um questionário, seu pai... Não, imagina, nem pensar. Você entendeu? Mas na igreja está falando. E o interessante é que é os adolescentes hoje que estão levantando esses temas. Olha que São Porque eles que o querem. líder do adolescente fala assim, bom, vocês querem falar sobre o quê? Eu quero falar sobre homossexualismo, eu quero falar sobre pornografia. Cara, a molecada tem 12, 15 anos. E se sentem à vontade, né? Sim. Eles acham um espaço ideal e para nós é muito bom, porque a gente vai trazer a luz da palavra de Deus. E quem dá essas aulas é um casal, eles são casados, né? São novos. Então, mais ou menos fala a linguagem deles, porque já são casados, né? Então não é assim dizer que vai ter ali um julgamento, que vai ter uma palavra de sentença, que se você fizer... Não, vai explicar. E são discípulos nossos. Isso que é muito importante. Isso, começaram são conosco. discípulos nossos, começaram conosco desde criança mesmo. Então casaram, nós casamos eles, Nossa, hoje são legal. nossos discípulos e sabem a visão, por ele ser o nosso discípulo. A gente conseguiu passar a visão nossa para eles, então eles falam a mesma linguagem. Sim. Tanto os adolescentes como os jovens chegam no final do culto e falam, nossa, parece que vocês são o mesmo, porque falaram no culto do jovem foi a mesma palavra que o senhor falou, então é bacana, porque é o mesmo discipulado. Então, a mesma linguagem, a mesma maneira de fazer. E isso dedica tempo, trabalho, mas é o que nós somos chamados para isso, né? E nós estamos aí para glorificar a Deus. Vim para o Senhor através de uma oração específica, porque ela orava da seguinte maneira, Senhor, tira ele logo de lá e traz ele para tua casa. Direto para tua casa. Direto para tua casa. Demorou um tempinho, tipo de 6 meses, onde que... Mas não foi para outros lugares. Sim, eu vim direto para minha casa, onde que eu fiquei quase doido, porque o diabo não quer perder, né? Então, veio uma crise de pânico, uma síndrome de pânico, realmente terrível, que eu ficava dentro do quarto trancado, com a porta fechada, eu chorava sozinho e eu falava, conheço mais de 3.000 deuses, será que tem um Deus que pode me ajudar e me tirar desse local? Só que eu não conhecia quem era Jesus, cara. Eu conhecia todo tipo de Deus que pode pensar e imaginar, mas eu não conhecia Jesus. De ouvir falar assim, né? Mas Sim, não de andar com ele. Mas não de ter uma experiência tão grande com ele. Sim. Aí Deus me deu
realmente o prazer, né, que eu falo, porque não foi nós que escolhemos ele, mas ele que nos escolheu, como diz a palavra. E um dia ela falou assim, olha, nosso filho não está bem, que nosso filho menor estava com uma enfermidade, que o médico não sabia o que era. Mas foi Deus que Mas, providenciou essa enfermidade. Foi uma permissão Deus de usa quem Ele Deus. quer. Foi uma permissão de Deus. E ela falou, olha, hoje eu vou levar o nosso filho no médico dos médicos. Eu olhei para ela e falei, tem esse especialista? Eu não conheço. Ela falou assim, eu vou levar brava. na minha igreja, vou levar para o meu pastor orar e ungir o nosso filho, e o nosso filho vai ser curado. Amém. E foi durante a palavra Aí que eu já tomei não, posse. então eu te levo. Então eu te levo. Uhum. E ela ficou assustada, porque ela ficou Era preocupada. Deus trabalhando já, hein? Já. Sim, já. Não, e aquilo que eu falo, Deus trabalha no sobrenatural. Uhum. E a verdade é uma só, que quando essa igreja era uma igreja muito grande, perto da nossa casa, e quando eu encostei, tinha um lugar certinho na frente da porta da igreja, que nunca tinha lugar. Deus prepara essas coisas. Eu parei o carro, só que assim, antes ela falava assim, Senhor, que ele venha ter uma frustração lá. Por isso que eu falo que a gente tem que aprender a orar. A Bíblia diz, pedis e pedis maus. Muitas vezes a gente pede errado. E a oração dela falava assim, Uma Senhor, grande decepção. que ele venha ter uma grande decepção lá dentro e que ele saia de lá e venha para tua casa direto. Nossa. E eu tive uma decepção terrível dentro do terreiro. Eu era chefe do terreiro. Então eu tive uma decepção terrível. E quando eu tive essa decepção, eu fiquei na porta do terreiro e falava assim, ó, nunca mais eu ponho meu pé nesse lugar. Nunca mais eu ponho meu pé. E eu falava, vocês me conhecem, que quando eu tomo uma posição, eu não volto atrás. E as outras que estavam comigo falaram, não, você fica aqui, porque né, o que você recebe é muito forte, você tem que ficar nesse lugar. E como tinha terminado a reunião do terreiro lá muito tarde, acabou o culto de uma igreja do outro lado da calçada. E uma cena que, isso eu sempre falo no meu testemunho, que nunca sai, que é um ponto-chave no meu testemunho, é que os irmãos saíram da igreja, 2 abraçados e 2 levantando a mão, adorando a Deus, e outros 2 falando língua estranha, na calçada. Cheios do Espírito Santo. E quando eu olho, a pessoa que estava do meu lado, que era uma mãe de santo também, olhou para mim e fez uma pergunta para mim. Por que eles são felizes e nós não somos? Glória a E Deus. na Bíblia diz assim, ó, e vereis a diferença de quem serve e quem não serve a Deus. Na hora já mudou sua chave? Não, aí eu saí, aí eu fiquei esse período fora, chorando e pedindo na minha momento que Satanás e os espíritos, que hoje eu sei que não é de Deus, realmente me deixava um pouquinho lúcido, eu chorava e falava, Senhor, se tem um Deus grande, se tem um Deus que Deus pode me forte. tirar disso, um Deus forte que pode tirar dessa maneira, me ajuda. Foi quando ela falou, eu fui levar ela para a igreja. O que aconteceu? A hora que eu paro na porta da igreja, ela desce. Nunca tem lugar, tá? Nunca teve Era lugar lá na muito frente. cheio, sempre tinha, né? Aí Deus preparou, eu parei. Ela desce e entra na igreja. Quando eu ia sair, isso é loucura, isso aí para quem é espiritual vai entender. Eu escutei uma voz atrás do meu banco falando assim, ó, por que eles são felizes e você não é? Olha lá dentro. Vai Eu ver parei, por quê. eu olhei e eu vi a mesma cena de os obreiros que estavam na porta da igreja levantando as mãos e E adorando a alegre. Deus. Olha isso. A mesma cena que eu vi na calçada. Foi sozinho no carro. E eu sozinho no carro. E aí escutei assim, entra lá e vai ver. Porque eles são felizes e você não é. Eu dei um murro no volante. Eu dei um murro e falei, eu vou pagar o preço. E Já falou comecei- como crente. Saiu eu vou bravo, pagar falou o preço. bravo. É. E eu falei, só que a minha esposa não vai poder me ver aqui, né? Eu vou ter que esconder meu carro. Tem um detalhe. É. Ninguém sentava do meu lado. A igreja cheia, lotada. Ninguém sentava. É como se Deus tivesse colocado um anjo ali, Para as ninguém pessoas sentar. viam e ninguém sentava. Nossa. E eu ficava preocupada, que eu falei assim, mas ninguém senta, tinha gente em pé. Ainda até brincava, ela fala assim, será que Aí eu tô- comecei, né? falei, Senhor, será que eu pisei em algum lugar, né? Mas daí ele, de repente, vem, depois de não sei quanto tempo, É, uns meia hora, uns 40 minutos, 40 mais ou minutos. menos. Escondeu Aí eu deixei ou o deixou ele carro, lá? escondi o carro. já tava lá na frente da igreja. É, Escondi o carro, escondeu. né, machão, né? Não quis mostrar pra mulher, É, escondi isso. o carro e entrei. Só que aquilo, Deus prepara todas as coisas. A hora que eu entrei no templo, o líder do louvor, o ministro de louvor, ele falou assim, banda, me dá o violão elétrico, ninguém toca, o Espírito de Deus está mandando eu tocar, cantar um cântico aqui, mesmo se for para uma pessoa. Olha a rema. E ele pegou a viola e começou a cantar. Foi na hora que eu tava lá, eu escutei isso. Eu falei, pô, o cara vai tocar sozinho, tem uma banda, eu dentro de mim.
E ele começa a cantar. E o louvor é assim: ó Deus, tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem Rema, né? sede. Deus Irmão, eu forte. comecei a chorar. Eu tive encontro com Deus através de um louvor. Aleluia. E eu chorava. O obreiro que estava na porta me abraçou e começou a chorar comigo. Aí se cumpre mais uma palavra: com quem se alegra, com quem chora, chora. Ele não fez uma pergunta para mim. Ele só fez uma pergunta na hora que eu parei de chorar. Mas isso aí fazia mais uns 30 minutos que eu tava chorando. Eu me derreti, irmão. Não foi de lenço, Não. mas deram um lenço para ele, talvez, Sim. óbvio, sem Bom, usar. resumindo, ele falou para mim: você tem alguém aqui? Tem alguém conhecido? Você trouxe alguém? Ele falou: minha esposa, quem que é? Eu procurei, foi aquela loinha lá. Ele falou: peraí, olha, tem um lugar lá do lado dela. Senta lá. E quando ela viu, ela ficou Nossa, quieta. imagina essa emoção, Sem entender né? nada. Deus Não, tem tudo ela- já Nossa. A hora marcado. a hora que eu sentei, ela olhou para mim, eu chorando, ela ficou quieta. Falou, Eu não "Deus, perguntei obrigado." nada. É. Vamos continuar quieta, né? Sim. Você não tá Sim. ganhei sem palavras, pra que Entendeu? eu vou perguntar agora? Só que ele colocou o lenço encharcado na É. perna dele. Eu falei: Cici, ele não vem de Aí o lenço. culto todo rolando. Então ele tava lá atrás. Aí Deus já tinha liberado uma palavra, eu naquele tempo não entendia mais, mas ela como Eu era tomei mais... posse durante a Ela tomou palavra a da posse cura. durante a palavra, porque foi pregado sobre cura. A hora que ela foi embora, eu falei: mas você não vai levar o nosso filho pro pastor Na hora que orar? levantou, E Ela foi falou- muito bom isso. Aí ela pegou e falou assim: não, mas eu criei na palavra. Eu falei: mas você não falou, mas eu não entendia. Sim. Mas você não vai levar, porque para nós, né, no terreiro era passar a mão, Sim. era, né? Eu não conhecia nada ainda, estava começando. Aí ela falou, mulher sábia, falou: é verdade, eu vou lá levar. É. Aí ela levou, quando o pastor foi usado, Deus Pôs usou a a mão vida no dele peito dele. para assim. falar comigo. É. Falou: olha, você está aqui, quer entregar a tua vida para Jesus? Você quer parar de deixar de viver essa vida que você está vivendo? Nossa, olha. Foi lindo, gente. Foi lindo. Nossa. Aí eu posso orar por você? Aí eu aceitei Jesus. Aí Deus usou ele profeticamente e falou assim: se prepara que você vai ser um grande homem de Deus. Deus vai te usar muito. Te prepara. Foi uma coisa assim marcante. Quando eu saí de lá, eu saí chorando. Saí chorando. Cheguei na minha casa chorando. Foi. Nossa casa é um sobrado. Mas Subi, um choro aliviado, né? sim, Libertador. subi na minha escada. Voltou a respirar. Foi. Subi pela escada, entrei no meu quarto, fechei a porta, não sabia de nada que estava escrito, mas fechei a porta, dobrei o meu joelho e falei assim: Senhor, eu vou falar com o Senhor sozinho, o Senhor vai falar comigo sozinho. Onde que diz a Bíblia? Entra no teu quarto, fecha a porta. Eu não sabia nada disso, mas eu pratiquei tudo isso. O Espírito de Deus me guiou. sempre. E uma oração foi uma só: Senhor, eu não quero ser um crente qualquer. Eu quero ser um crente que vai te adorar e o teu nome vai ser glorificado bonito. através da minha vida. Louvado seja. A partir Amém. daquele dia, parei de fumar, parei de beber, parei de sentir todo tipo de opressão e opressão, parei de tomar Lexotan 8 miligramas que eu tomava de manhã para trabalhar e tomava à noite para tentar dormir, porque eu não conseguia nem dormir, nem conseguia Tava se matando aos poucos, na verdade, de né? tanta perturbação que eu tinha. Porque Satanás trabalha na mente. É verdade. Quando eu falo de batalha espiritual, que um dia, quem sabe, Deus vai preparar, Satanás, ele trabalha em 3 áreas. E a primeira área que ele trabalha é na mente. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, que a nossa mente tem que ser renovada. Ele trabalha na mente, depois trabalha no coração e por último ele vai trabalhar na nossa língua. Porque se Satanás conseguir a nossa mente e o que está na mente descer no coração, porque na mente ainda eu posso resistir a ele. São Mas se pensamentos, né? que são pensamentos humanos e são pensamentos diabólicos. Mas se descer no coração, já a semente foi plantada, porque o coração é um lugar de sementeira. É verdade. E já está executado. Olha que Deus falou para Caim. Falou: Caim, o pecado está à porta, mas se descer ao coração, resiste ele. Porque se descer ao coração, está consumado. Então, quando está no coração do homem, já está consumado. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. O adultério, por isso que Jesus falou: olha, você nem pensem em ter um caso com uma mulher. Porque se você pensar, o adultério já está consumado. Porque quando cai no nosso coração, Hoje, no tempo da graça, né? Que nós cedo ou estamos no tempo da graça. mais cedo ou mais tarde isso acontece. Por isso que se você pegar Gênesis capítulo 6, Deus fala assim: ó, vamos descer e confundir os homens. Porque se eles propuserem no coração deles de fazer uma torre de chegar até o céu, eles vão conseguir. De Olha. Babel, né? Deus interviu, está fazendo o quê? Trazendo as línguas, que hoje nós temos todas as línguas da terra, porque era uma língua só. Ele trouxe as línguas. Por quê? Porque Deus sabe, se cair no coração do homem, se o homem pôr no coração do homem de fazer alguma coisa, ele faz. Pastor, com certeza deve ter alguém assistindo a gente, com certeza.
está passando por que vocês vivenciaram. Amém. O que a gente pode deixar de aconselhamento, tanto se caso for o homem que Sim, esteja nessa situação, ou a mulher, sim, né? Qual que é o aconselhamento que você falou, trabalhar muito a mente? sim. Qual aconselhamento a gente pode dar para o casal que está assistindo a gente? Sim, o casal. Se tem alguém que está realmente envolvido no espiritismo, que está envolvido em qualquer tipo de ismo que a gente fala, que não seja o cristianismo, porque o cristianismo traz a libertação, porque a Bíblia deixa bem claro que a libertação viria do judeu, e um judeu tem um nome chamado Jesus, Glória a Deus. né? Então é só Jesus que pode. E outra coisa, nós temos que entender hoje que 99% das religiões, não são todas, eu não vou falar nem 99, mas 90% das religiões saíram no conhecimento bíblico. Então nós temos que entender que a Bíblia, se a gente for ver, Allan Kardec pegou uma porção da Bíblia e fez realmente a sua doutrina, que é a doutrina espírita. E por que ele não pegou toda a Bíblia? Porque se ele pega toda a Bíblia, ele mesmo vai cair em si, que ele está realmente numa falácia e numa mentira. 1 Porque- João 5:20, né? Sim, que o nome do nosso grande Deus é Nosso Jesus Deus. Cristo. E outra coisa, a Bíblia diz também em Hebreus que é dado ao homem uma vez só a vida, depois ao juízo. Então não tem esse negócio de reencarnação. Nós cremos na ressurreição, não na reencarnação. Porque eu até brinco, né? Porque tem pessoas que creem em karma, vão pegar né, a parte de budismo, esse pessoal crê no karma. O que é karma? Não, eu tenho que passar, voltar nessa terra para purificar, para mim o dia que tiver legal, querido, a natureza humana é caída. Se nós não tivermos a ajuda do Espírito Santo, nós nunca vamos chegar à estatura e à medida do varão perfeito. Então, Cristo veio nos resgatar, nos dar oportunidade para isso. Então, o que eu falo? Não estou te chamando para uma religião, estou te chamando para um novo estilo de vida. Sim. Jesus não veio pregar religião, Jesus veio mostrar e trazer um novo reino. Glória a Deus. Ele brigava com os religiosos, ele contendia com os religiosos, mas porque ele veio mostrar, ele não veio trazer uma religião, ele veio trazer o reino de Deus. Então nós temos que ter isso bem consciente. Seja você, eu estou falando para você que tem um novo estilo de vida para você realmente dado por Deus, Amém. para que você venha a ter tanto homem como mulher. E aquilo, mulher, se você é uma mulher sábia, você tem que realmente ficar tranquila de saber que que a mulher, quando é sábia, ela edifica a casa. Sim. Agora, eu não tenho sabedoria. Deus tem sabedoria para te dar. Então a gente tem que vir para a casa de Deus, buscar o conhecimento de Deus. E o Espírito de Deus vai te instruir para ser uma mulher sábia. Vai trabalhar em você. Vai trabalhar em nós. E hoje bebia, fumava, como que eu falando. Hoje, para a glória de Deus, eu não faço nada disso. Glória E a sou Deus. feliz. Bebia para mim ser feliz. Fumava para mim achar que me acalmava. Não. Quem nos tem a paz que excede todo entendimento é um só. Chama Jesus Cristo de Nazaré. E não desistir, né? É. Porque Sueli que diga, né? não é? Porque muitas pessoas, a gente vê no tempo de hoje, é mais fácil desistir do que a gente lutar por alguma coisa, né? Sim. Lutar vai Sim. mexer com o ego, não tem paciência, não foi para isso que eu casei, não quero mais essa luta, e a gente tem que lutar até a hora que Deus fizer. Porque Deus faz, Deus restaura casamento. No tempo E dele. tem mais uma coisa, meu amado e minha amada. O diabo rouba. O diabo rouba o amor, Sim. como Ele é ladrão. como ele roubou o amor que ele sentia por mim. Só que Deus dá em dobro. Amém. Mas se nós permanecermos e lutarmos por essa causa. Se eu desistir, vai roubar, eu vou ficar sem. Aí o que acontece? Ninguém quer ficar sozinho hoje em dia, né? Aí vai para outro casamento, o problema continua, e lá, e Sempre outro, a mesma outro. coisa, né? É, uma roda viva, uma engrenagem que não tem conserto, não tem graxa. Aí não dá. O único que pode resolver o problema do homem chama Jesus Cristo. Não tem mais ninguém que pode resolver. Ele é o oleiro, como diz o Antigo Testamento, que trabalha no barro. Ele é o Deus que restaura, dá paz, que o mundo não tem, que excede Glória a todo Deus. entendimento. O interessante, quando a Bíblia diz que Deus que nos dá a paz, que excede todo entendimento, ele guarda duas áreas que é muito poderosas no homem. A Bíblia diz, o Deus que te dá a paz, que excede todo entendimento, guarda a tua mente e o teu coração. São as duas áreas que a gente tem que blindar, realmente, contra esse mundo e contra o mundo que eu falo. Muita gente não entende. Quando ele lê a Bíblia, o mundo não é esse mundo, é o sistema do mundo, é o sistema satânico.
se a gente for ver, porque o mundo é abençoado por Deus. Por mais que a Bíblia diz que Deus falou assim, por causa de você, Adão, o mundo está amaldiçoado, mas não é esse mundo. Deus criou o mundo, tudo que Deus criou é bom. O que está amaldiçoado era o sistema que ia começar dali em diante. Então, um sistema de imoralidade, um sistema carnal, você está me entendendo, que levou e está levando nós até hoje. Então, o sistema desse mundo é um sistema corrompido, um sistema que faz você ser cada dia mais consumidor, e por você consumir muito, você vai ter que trabalhar mais, e no fim vai tirar teu tempo de buscar a Deus. É verdade. Então, se a gente for ver, o mundo está dessa maneira. E a gente está vendo que não está tendo tempo para nada. Tem tempo para tudo. Tempo para trabalhar, para comprar, para fazer isso, para viajar, mas tempo para Deus não está tendo nada. Então, o diabo, esse sistema que a gente não percebe, muitos não percebem, mas quem tem o discernimento Vai sendo percebe, engodado. Né? a gente começa a ver e a gente começa a realmente colocar prioridades. Como Jesus nos ensinou. Ei, ponha prioridades na tua vida. Em primeiro lugar, busca meu reino e minha justiça. E as outras coisas, as demais. E outra coisa, não é as outras, é as demais. Só que muita gente não entende o que Jesus falou. As demais é comer e vestir. O texto fala disso, Não é né? as demais, tipo, ter prosperidade. Porque a prosperidade de Deus, gente, é você ter tudo e não faltar nada. Não é ter em abundância. É você ter tudo e não faltar nada. É. Não é você ser rico e milionário, porque tem gente que é rico e não é feliz. E a paz, gente, que excede Você tá todo me entendendo? entendimento, né? Tem gente que é milionário. Aconteceu em Curitiba, uns 12 anos atrás, eu fui para Curitiba pregar, ministrar. O homem mais rico da cidade de Curitiba me chamou porque a esposa dele falou que eu estava na cidade e ela participou de um culto. Ele me chamou porque ele queria paz. E ele tinha tentado suicídio 5 vezes. E eu fui num lugar top, que eu até conto lá na igreja, eu brinco, né? Falando que a hora que eu entrei no banheiro, realmente da cobertura desse homem, era tudo a ouro. Eu falei, Dourado. meu Deus, eu nem pôr a mão, que eu vou ter que dar meu filho, minha filha de pagamento se eu estragar isso aí. E ele falou para mim, falou, pastor, minha esposa te trouxe falando que se você tem uma solução para mim, e eu te dou esse apartamento, se você me dá paz. Eu falei, não preciso nem de graça. Querido, eu vou te dar de graça. Jesus é a paz. E eu comecei a ministrar com ele e falar com ele. Hoje, graças a Deus, ele é um presbítero da Assembleia de Deus. Olha. Ele recebeu Jesus, recebeu a paz. Foi curado, não precisou me dar nada, né? Porque é de graça te dou, de graça você recebe. Amém. Querido, então, quer dizer, são coisas hoje que o mundo corre atrás de um monte de coisa que está muito próximo até da tua casa. Não é verdade? Se você buscar uma igreja hoje, infelizmente, nós temos que falar dessa maneira, você tem que buscar um lugar onde que prega a verdade. Que É uma igreja ensina mais a perto verdade. da Bíblia, É. não da tua casa. É. Sim. Antes eu falava assim, vai numa igreja mais próxima da tua casa. Hoje não, vai numa igreja próximo da palavra de Da Deus. palavra. Eu até vou falar uma coisa polêmica aqui, viu, pastor? Na- Nós temos muitas igrejas, mas eu acho que algumas, a igreja está cheia de gente, mas falta a palavra. Sim, sim. Com E falta certeza. ensinamento. Tem muito louvor Sim. e não tem a palavra. Sim, sim. Uhum. Concordo. Eu tô meio equivocado falando nisso ou realmente tá Não, faltando é uma um pouco grande- de instrução? Não, é uma grande verdade. Hoje em dia nós discutimos isso até no meio dos pastores. Hoje tem igrejas cheias de pessoas, mas vazias do conteúdo da palavra. Por quê? E eu vou falar algo, isso eu puxo para mim, isso eu puxo para nossa área agora, vamos falar assim, para o nosso chamado ministerial. Isso são culpa da liderança. Não é culpa da igreja, é da liderança. A igreja está ali É para a liderança. receber. É aquilo que eu falo. A liderança, Jesus veio mais como mestre. Se você for ver, Jesus falou assim, ó, ide e ensinai e batizai. O que Jesus fez, Não ele é, ensinava, irmãos, ele eu pregava tenho muito a palavra. cuidado. Eu tenho um ministério profético, tenho realmente a unção de cura, eu tenho essa chamada, tanto que eu tenho vários testemunhos que a gente realmente conta. Agora, a nossa chamada como líder é ensinar. A palavra se você for no lugar e a palavra de Deus não te confrontar no altar, querido, você está no lugar errado. Porque a palavra Tem que mexer tem que com você. confrontar. Vocês estão me entendendo? Hoje em dia tem muita gente que corre atrás do profeta. Só que a Bíblia no Antigo Testamento diz que o profeta que corre atrás do povo. Eu preciso tomar cuidado hoje, eu falo isso com muita liberdade, porque eu tenho o chamado profético. E Deus me deu pela infinita misericórdia e graça. Não é por mérito meu, é pela graça que Deus me deu isso daí. Só que assim, nós temos que entender que não é toda hora que Deus traz uma revelação. Porque a verdadeira revelação é a palavra de Deus. Você está me entendendo? A verdadeira revelação é. Se você olhar para a palavra de Deus, eu até preguei esses dias, um domingo,
a Bíblia me diz que quando Jesus começou o seu ministério na Galiléia, na Judéia, ele desce para chamar os seus primeiros discípulos. E ele foi aquela chamada de Pedro, quando ele pede o barco de Pedro, ele estava lá. E se você ler o texto, diz assim: e a multidão seguia Jesus para ouvir a palavra. Não foi lá por causa de cura, não foi lá por causa de revelação nenhuma, foi para ouvir a palavra. Só que aí começou o ministério de Jesus. Só que Jesus continuou e ele começou a ver a necessidade, porque tinha pessoas, porque foi o chamado dele. A Bíblia diz, o profeta Isaías, eu tinha ungido para curar, para libertar, e ele começou a exercer o ministério. Só que chegou uma hora no ministério de Jesus que Jesus falou assim, ó, vocês estão me seguindo porque eu dei pão para comer. Vocês estão me seguindo porque eu curei vocês. Até Jesus olhou que o povo começou a confundir algumas coisas e Jesus perguntou para os apóstolos, para os discípulos, o que o povo está falando de mim? Olha que o povo falava dele. Tu é um profeta, tu é Elias, tu é Jeremias. Então o povo começou a reconhecer em Jesus não o Messias que ele era. Aí o que aconteceu com Jesus, se você prestar atenção, aí a Bíblia me diz que Jesus traz uma palavra muito dura. Porque Jesus não tinha só 12 discípulos. Jesus não tinha 500 discípulos. Jesus tinha milhares de discípulos que seguiam ele. A gente lê a Bíblia e pensa que só é 12. Não é. Quando Jesus fala assim, ó, se você não comer da minha carne e beber no meu sangue, a Bíblia diz, 500 discípulos falou para Jesus, duro é a tua palavra. Foram embora, irmão. Foram na hora. Abandonaram Jesus. Jesus olha para Pedro, porque Pedro, vamos falar assim, né? Era o chefe da gangue. Que eu brinco isso, porque Pedro andava armado, irmão. Sim. O cara andava com peixeira, né? Vamos falar assim. Ele falou assim, e vocês vão embora também. Jesus não está preocupado, irmão, para quem segue ele. Jesus está preocupado quem ama ele. Quem ama ele, guarda a sua palavra e pratica ela. Não é só falar. Não é só falar eu te amo. Guardar e praticar. A Bíblia diz, os que me amam praticam a minha palavra. Eu não preciso falar para Jesus que eu amo. Pratica a palavra, você já está demonstrando amor para ele. Sim. Nossa. Coisa linda, né? Que Foi a sua graça, né? É, exatamente. graça, Aí o graça que do Pedro Senhor. falou? Para onde iremos nós? Porque o Senhor profetizou? Não. Porque o Senhor curou? Não. Porque o Senhor fez milagre? Não. Porque o Senhor multiplicou pão e peixe? Não. Para onde iremos nós se só tu tem palavra de vida eterna? Porque a palavra que cura, que limpa, purifica, transforma, tudo tá na palavra. Na palavra. A profecia, tem mais de 8.000 profecias A ali dentro. verdadeira profecia é a palavra de Deus, irmão. Glória a Deus. Só que, Como que infelizmente, você- tem pessoas que procuram só a revelação, né? Sim, E irmã. Isso está é bem correndo um triste. risco muito grande quem só deixa isso acontecer. É. Porque fica preso ao homem. O homem Uhum. morre, o homem muda de cidade. E tem muita gente que deixa Homem. de seguir deixa de Sim. seguir a Cristo porque a pessoa não está mais ali, foi embora, né? E passo que Jesus está Sim. Verdade. sempre. A presença dele aí está na nossa vida. nós humanos somos falhos. Então, Sim. a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuida para que não caia. Então, glória a Deus pelo ministério profético, sim, mas eu não preciso procurar o profeta. Se Deus quer usar alguém para falar comigo, Deus sabe o meu endereço, sabe o meu celular, sabe tudo, irmão. É que muitos buscam muito isso- o profeta porque quer minimizar, É, quer ser prático. é. Né? Porque Ele vai resolver meu problema? Não, a profecia ela vem, a gente tem que guardar no nosso coração e fazer com que aquilo se cumpra na Se nossa cumpra, vida. Muitas vezes fica parado, né? Né? Só Porque- esperando. Porque se Sim. Deus prometeu, vai acontecer. Uhum. Mas se eu não tiver na presença É. dele, buscando ele, quando? Eu brinco, vamos falar assim, ó, vamos falar assim. Por que é mais fácil buscar um profeta? Porque o profeta ora, jejua, vamos falar, hein? É um homem de Deus, tem que buscar, tá na E ele presença é de homem Deus. E por que todo mundo busca ele? Porque Deus dá para ele e ele só traz uma revelação para você, tá? Agora, que adianta você receber uma revelação e não fazer mais nada? Continuar com a mesma vida, continuar com as mesmas atitudes, continuar com a mesma coisa. E eu vou falar mais, hein? Quem busca um profeta e o profeta libera uma palavra, piora a condição tua, porque o céu falou e se você não fazer, a pena vai ser maior sobre a tua pena, sobre a tua vida. Irmão, Deus falou. Já tá dando a estratégia, né? Sim. Se você não E você não Não é fizer- faz, mais ignorante daquilo. o juízo vai ser Uhum. pior, irmão. Por isso que os profetas antigamente, quando Deus usava, tipo, vamos pegar Acabe. Acabe, negócio seguinte, negócio tá ruim pra você. 3 anos e meio aqui não vai ter chuva. O negócio vai ficar ruim. Meu,
Você vê a besteira que você fez. Você casou com uma mulher que você não podia casar, você casou com uma estrangeira, casou com uma sacerdotisa de Baal. Você sabe que você não podia fazer isso, cara. Tipo, se arrepende. Não se arrependeu. O que aconteceu? Morre Acabe, morre a mulher. Você tá me entendendo? São situações que a gente olha quando o profeta... Eu admiro, assim, o modo de falar, os profetas do Antigo Testamento, que você pode ver que ninguém corria atrás e eles não recebiam dinheiro de ninguém. É eles que apareciam na história. Tinha quem dava, mas não É. era exigido. Um só que recebeu um pagamento, chama Balaão. Que é o profeta realmente, querido, que não é de Deus. A gente lembra também de Naamã, que levou, mas o Naamã. Eliseu não quis, né? Você tá me entendendo? É isso que eu tô falando. Agora, então, Naamã levou. Por isso que eu falo que eu admiro o profeta Eliseu. Eliseu nem atendeu Naamã, porque ele sabia É verdade. que nem Naamã, atendeu. que É Naamã verdade. viria já trazer alguma coisa Deus já para ele. tinha Nunca tinha falado. feito essa colocação. Deus já tinha revelado. Então nós temos que tomar muito cuidado hoje, porque eu tenho esse cuidado e entendo. Tem ministério profético? Tem, porque a gente olha e vê dentro do Novo Testamento que tem apóstolo, profeta. Sim. Nós temos os 5 ministérios. Eu creio no ministério profético, mas só que o ministério profético hoje, eu acho que tem que ser realmente direcionado de uma maneira, tipo, é profético no momento que nós estamos num culto, que Deus pode trazer uma atmosfera profética para algo específico para a igreja. Pode ser específico para uma pessoa? Pode, mas não é toda hora. Palavra, Porque depois profecia. Eu até brinco muitas vezes. Deus é misericordioso? É. Deus é bondoso? É. Como às vezes Deus pode falar para uma pessoa usando um profeta que Deus vai abençoar uma pessoa, mas ela está errado no seu casamento, errado na sua vida conjugal. Você está me entendendo? Uhum. Um profeta de Deus, que é profeta, ele aponta o dedo e fala assim, ó, você está em adultério. Se você se arrepender. Ó, então, irmão, você que quer uma profecia, vai na igreja, trabalha seu espírito. Não vai apenas um culto achando que você vai sair de lá Sim. Sim. resolvido. Sim. E É às isso aí. vezes, querida, acontece algo para a gente ficar preso nessa situação. É o que a pastora falou. Hoje em dia tem muitas pessoas que ficam presas atrás de um profeta. Infelizmente não tem um conhecimento bíblico. Porque se a gente tem conhecimento bíblico, eu não preciso correr mais atrás do profeta. Eu tenho o Espírito Santo de Deus dentro de mim, é ele que vai me ensinar. É ele que vai me guiar. É ele que vai realmente conduzir. É o que Jesus deixou bem claro. Por isso que é importante uma igreja com conteúdo, né? Exatamente. Você com isso. frequentar os cultos para ir ganhando o Sim, aprendizado, né? sim. Quem não tem que tenha dúvida. prevalecer é o Senhor na nossa vida. Sim. Não tenha dúvida. Jesus. Nós tentamos, como pessoas falhas, a gente fala, mas a gente tenta realmente fechar todo esse tipo de brecha. Porque a Bíblia me diz, nos últimos tempos, falsos profetas se levantarão, falsos mestres se levantarão. Jesus deixou bem claro isso. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que tomar cuidado. Nos últimos dias, e nós estamos chegando que nós estamos no tempo do fim. Nós cremos. Então, Nós por cremos. todas as circunstâncias que nós estamos vendo, gente, Israel está sendo atacado. Nós sabemos que o nosso ponteiro maior do relógio espiritual, sabe onde que é? É em Israel. Então, nós temos que tomar esse cuidado, e nós que conhecemos a palavra, começar a tentar. O que está acontecendo em Israel, opa, pera um pouquinho, a Bíblia diz que Israel seria assolado, que Israel seria abalada, que as coisas iam acontecer, né? Só que nós sabemos que não é só Israel. Nós temos que entender que nós somos diferentes. Nós somos Israel de Deus numa linguagem, mas nós somos igreja. Uhum. Igreja e Israel são dois povos totalmente diferentes, né? Nós somos considerados Israel de Deus, mas nós somos igreja de Cristo. Então, eu creio que nós olhamos para Israel como ponteiro, realmente, de a gente ver sinais que está acontecendo lá, mas eu também tenho que olhar para a igreja. O apóstolo Paulo diz, haveria apostasia da igreja. Então, nós estamos vendo que muitos estão se afastando da igreja, muitos estão trocando, muitos estão fracos na fé. E Ou agora, até permanecendo na igreja, mas sim, sem o amor, tem o primeiro amor. apostatado já. Você está me entendendo? Só tá com presença, não tá com alma, né? Exatamente. Eu falo que eles vão para a igreja amenizar a consciência do seu pecado. Tem pessoas que, meu irmão, eu sou pastor, tem pessoas que vão, às Você vezes, bate o olho, você já sabe. já sabe. Ah, A já. conduta dele, a conduta com os filhos, a conduta com a esposa, a conduta com o marido. Você tá me entendendo? Porque na igreja Sim. todo mundo tá bonitinho. Uhum. Sentado numa posição de auditório e alguém lá na frente falando. Ou louvando, várias É. pessoas louvando. Então, quando eu tô aqui sentado, você olha pra mim, você não me conhece. Ai, como ela é, né? Parece ser uma mulher de Deus.
Nós ficamos no parece ser uma mulher de Deus, Sim. parece ser um homem de Deus. Mas só quem anda conosco é que sabe quem nós somos. O que Jesus falou? Pelo fruto conhecereis a árvore. E Deus nos vê Se a assim. árvore é boa, o fruto é bom. Então, mas aí você tem que entender. Tem muitos frutos que você pode olhar numa árvore. Eu até conto isso, que eu fui numa chácara um dia com os homens e tinha um monte de pé de frutas. E tinha uma árvore que estava carregado. Aí todo mundo falou, vamos lá pegar. Eu falei assim, gente, para um pouquinho para pensar. Se todos os pés de laranja que tá aqui em volta tá vazia, por que ela tá carregada? Tem algum problema naquela laranja lá? Você não concorda comigo? No pé de laranja. Aí todo mundo pegou e falou, não, vamos lá. Bom, foram pegar lá, a laranja era azeda, 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 azeda. Eu falei, o que Jesus falou? Não é pela árvore, é pelo fruto. Então significa, irmão, Quando você experimenta. Adam, eu tenho que provar de você. Eu não tenho que ouvir o que falaram de você. Eu brinco da seguinte maneira, uma brincadeira muito Verdade. séria. Não dê ouvido aos meus inimigos, porque ele só vai falar mal de mim. Não dê ouvido para os meus amigos, porque ele só vai falar bem de mim. Quer me conhecer? Anda comigo. É pelo fruto que você vai conhecer a As árvore. atitudes valem muito mais do que Sim. palavras. Fala mais Não alto. é a minha atitude, não é o meu Não é meu terno, falar. não é a minha maneira. Aquilo que você fala, vão vir bem à vontade. Não é. É quem eu sou. Qual é a minha essência? Sim. Você está me Olha. entendendo? Qual é a minha essência? Então é isso que nós temos que realmente, hoje em dia, colocar clara. Eu sei que é duro, gente, que eu estou falando aqui. Eu sei que tem gente que não vai gostar. Mas eu não estou aqui para mim falar o que você quer ouvir. Eu estou aqui para falar o que Deus colocou no nosso Mas coração. temos um ditado, né? Não julgar pela capa, né? Sim, Sim, sim. sim. Às Entendeu? vezes a gente compra uma. Que capa linda! Ah, esse livro deve ser maravilhoso. É o contrário. Você É. primeiro tem que saber a introdução, o que está acontecendo lá dentro, para depois, né? Mas para o cristão é mais difícil, né? Tanto que quando você vai. Quando escreve um livro, eles falam assim: olha, preza bem a capa, que chama atenção. E ainda eu até falo, né, para muitas pessoas que quando a gente tem a palavra, a Bíblia diz assim, ó, se Cristo vos libertou, e Cristo é a palavra. A gente não pode separar Deus, Jesus, da palavra. Sim. Porque Jesus é a palavra. Sim. Então Deus e a palavra é uma coisa só. Jesus é a palavra viva, que veio, habitou a terra, e hoje a palavra O está, verbo que se fez é, carne, né? habita dentro de nós através do Espírito Santo. E a Bíblia diz assim, Jesus falou assim, ó, e ele vos lembrará de tudo que eu disse. Então o Espírito Santo vai nos lembrar, é que eu falo para todo mundo ler a Bíblia, porque ele vai te lembrar do que Jesus disse. Se você não ler a palavra, você não vai lembrar do que Jesus disse. Então por isso que muita gente tem preguiça de ler Bíblia, assiste seriado em Netflix, não sai do celular. Então tem tempo bastante para fazer, mas não tem tempo da leitura. E se deixa ser enganado. E eu te dou um conselho também, porque tem pessoas que falam assim, pastor, eu não entendo nada. Leia a Bíblia, continua lendo. Um dia você vai num culto e aquela dúvida que você tinha, verdade. vai usar um pregador para dizimar e tirar toda a dúvida, que ele vai explicar direitinho a palavra que você estava com Ou dúvida. busca conhecimento, né? Vai Também. atrás de E olha, vou informação, falar né? uma coisa: Também. qualquer coisa que você coloca no Google, É. o parafuso do avião X aparece. É. Se você falar assim, que parte na Bíblia que fala assim, filho pródigo? Vai aparecer aqui, ó, Lucas 19, lá. Aí você vai lá e vai ter uma explicação. Hoje em dia, tá tudo aqui. É. Por isso que eu falo que isso aqui não é do diabo, não. Isso aqui é de Sim. Deus. É porque a gente tem que saber usar. É que eu falo- depende Tudo a gente tem do que saber modo usar. como usa. Tudo que foi criado, eu falo que depende como você usa. Nós humanos, nós homens, sabemos que uma navalha faz uma boa barba, que deixa Sim. você uma semana sem nada. Mas uma navalha também na mão de um assassino é um bom instrumento. Mas aí eu entro num detalhe que eu acho que é um pouco da criação também do lar, né? Sim, sim. Sim, Hoje muitas crianças não têm esse conhecimento dos pais no lar, Sim. infelizmente, né? Sim. é verdade. Então eu acho que isso é um pouco da criação também. Hoje em dia você vê cada criança lendo menos. Sim. Uhum. Os livros, para mim, é muito precioso. Eu gosto muito de ler, né? Sim. Eu leio 2, 3 livros aí mensalmente, porque eu gosto Eu mesmo. também. Isso é bom. E hoje em dia o livro tá aqui. Você não se compra mais o livro, Sim, É. O e-book. né? Então eu acho que é um pouco da criação. sim. De falar de criação, vamos entrar um pouquinho no tema que você está falando. Nós temos que entender sobre filhos, né? Que a gente estava na proposta sobre a criação de pais Sim. e tudo. Nós temos que entender que filhos é uma bênção para os Glória a pais. E hoje em dia parece que filho é muito um estouro, um peso. Por isso que nós estamos vendo
casais não querendo ter filho, que eles falam assim, ah, não, vai gastar muito dinheiro. Ué, por quê? Tá sendo peso o filho para você? Você vai gastar esse dinheiro para quê? Ou Para quando comprar eu um carro, para comprar uma casa? Você tá me entendendo? Ou quando eu terminar E minha eu já falei isso, faculdade. viu? Eu já falei isso já. É, né? Eu já falei isso. Já pequei falando isso. Já. Eu quero ter mais um filho, né? Ele tem um filho já no Sim. primeiro casamento Sim. e nós temos a Ayla. E eu falo pra ele, falo, amor, eu quero ter mais uma criança, quero Sim. ter mais um bebê. E ele já Sim. falou essa frase, né? Então. Às Com vezes não é relação nem ao você que financeiro. quer, é Deus que quer que você queira. Sim. A minha filha, olha só, o desejo, tem o nosso desejo, desejo de Deus. Minha filha, quando casou, ela disse assim, olha, não pense que nós vamos ter filho, porque nem eu nem o Diogo queremos ter filhos. A gente acha que não tem necessidade, a gente não quer ter filho. Passaram 4 anos. Ela, mãe, eu quero engravidar, eu quero engravidar. É Deus, hein? Deus tocou no coração dela. Você não quer, mas Mas eu eu quero. E enviou Luca, 2 anos e meio. E de repente ela começou, e nós, vamos falar sério, Sim. começamos assim, então, agora você já tem 31, né, coisa e tal. Se você achar, né? E depois o marido, vamos ficar só com o Luca. Cresceu no coração dela a vontade de ter mais um filho. Ela está grávida de 3 meses, achando que estava de 1 mês. Olha só. Então já está de 3 meses. E está alegre. Então, assim, Deus, quando tem algo, quando tem um filho, quando tem, né, um casal, vai ter e pronto. Agora vamos fazer Tanto que quando nós estávamos, eu trabalhava muito, ele também estava trabalhando, Deus deu uma empresa para ele de doces crocantes, então ele saía 4h30 da manhã. Nesse processo que ele estava lá do nosso casamento, ele já tinha essa empresa. Deus disse que ia dar, deu. Na hora de agradecer o Senhor, ele ouviu uma tia, porque não estava indo na casa do Senhor. Ouviu uma tia e foi para o espiritismo. Foi daí que foi. E aí eu perdi o fio da meada que eu estava falando. os filhos. dos filhos. Se naquele dia, porque ele trabalhava muito e eu também trabalhava muito, ainda bem que tem edição, né? Trabalhava muito e eu trabalhava muito, então... Naquele mês, eu vou falar dessa maneira, mas no seu coração nós não temos. Se nós nos tocamos 2 vezes no mês, foi muito. Pela causa da correria, correria, do trabalho. Né? Porque essa parte a gente nunca deixou, né? Graças a Deus. E 2 vezes, mas foi o suficiente porque Deus tinha um plano. Deus tinha algo na vida do meu filho, Renan, que nosso filho e a nossa filha, nós amamos nossos filhos. É um amor assim... É uma promessa de Deus, né? que Deus prometeu na nossa vida e quando a gente nem tinha entendimento, eles vieram, hoje nos dá neto, mas que o amor que o Senhor colocou no nosso coração para os nossos filhos só aumentou. Amém. Eu não Olha, sei... E como filho que ela está falando, qual que é o projeto de Deus? Se a gente olhar desde a criação do mundo, Deus criou um homem, falou que o homem não podia ficar sozinho, e realmente não podia ficar. Trouxe uma disjuntora. E para que é o motivo do casal? Por que Deus uniu um casal? É verdade. Qual que foi o propósito de Deus? Da herança. Gerar, irmão. Gerar Continuar. pessoas e para continuar a herança. Adianta você, vamos pegar um casal que começa a lutar, porque a projetar, fazer planos, projetos, lutar, conquistar sonhos. E depois você não tem filho, você vai deixar para quem? É verdade. Sim. Até Jesus veio, irmão, e deixou discípulos. Sim. Que ele falou assim, ó, minha parte aqui acabou. Agora o negócio é com vocês. Obras maiores vocês vão fazer. Uhum. E nós não entendemos isso, que nós somos projetados para preparar realmente um ambiente para cuidar dos que vão vir, para a gente deixar não só uma herança, mas um legado. É verdade. Olha. E nós, muitas vezes, não temos esse entendimento. Deus, desde o início, falou, ó, eu estou preparando o lugar, preparou o Éden, preparou tudo, falou assim, eu estou deixando uma herança para você, que é esse mundo, e vou deixar o legado. O que é o legado? O conhecimento dele e, como fala assim, a presença dele na nossa vida. O homem peca, perde o legado, que é a presença, e perdeu a herança. Vamos falar assim, que é um lugar, um ambiente que Deus tinha preparado. Mas graças a Deus que Jesus veio resgatar tudo isso. Glória a Deus. Amém. Amém. E nós, como pai, ele vem chamar os filhos, tá vendo? Porque ele é pai, então ele quer filhos. Então qual que é o pensamento de um casal? Querido, não é Ter casal. filhos. Tem que curtir, a gente fala, legal. Tem que, querido, mas no fim vocês vão ter que ter filho.
E hoje em dia, é que a gente até brinca, tá? Vocês são uma geração legal, eu tô numa geração, eu continuo sendo uma geração, minha cabeça tá jovem, né? Eu sei que tudo mudou. Eu sei, não é que mudou. Eu sei Exige que muito de tudo, nós, né? Muitas coisas. eu falo, foi tudo evoluindo. Nós entendemos isso, que a evolução veio vindo. Mas, e é bíblico, Daniel, no livro de Daniel, olha, 800 ou quase 900 antes de Jesus, diz assim, ó, que nos últimos tempos se multiplicaria a ciência. Olha o que está acontecendo. Sim, é verdade. Deus já estava sabendo dessas coisas. Você acha que Deus perdeu o controle? Quem está perdendo o controle somos nós. Sim. Então, hoje ninguém quer ter filho, por quê? Quer curtir a vida. Ok, mas e aí? Você vai deixar a tua herança para Vai quem? apresentar o que para Deus? Tudo que vocês ganhou, você vai deixar para quem? Você vai deixar para outro usar? É trabalho em vão, irmão. Sim. Desculpa, é um trabalho em vão. Você está me entendendo? É um Sim. trabalho em vão. Então, Deus, pelo projeto que ele tinha, é para criar uma geração eleita, um povo que é sacerdote real. Como que vai ter um povo se ninguém quer ter filho? Mas o povo fala, tem muita gente nessa terra, Ah, tem muita criança, tem sim. muitos perdidos, não sei o quê. Sim, mas, Mas e os seus, e né? os seus? E os seus? Você está me entendendo? A gente entende, mas filho nosso é nós que temos que gerar, né? Agora, é aquilo que eu estou falando, filho é bênção. O Salmo 127 diz que filho é bênção para nós, herança para nós, e ele é como uma oliveira plantada à nossa mesa. Amém. Olha só que coisa, Salmo 127 diz. Então, filho não é peso, Não. apesar que hoje, infelizmente, tem muitos cursos, a gente sabe que tem dificuldade, mas tem pessoas que não vai na escola paga, é aquilo que você falou, o problema não é a escola, o problema é como você educa a criança. Uhum. É verdade. Sim. Então tem pessoas que a gente sabe que tem em escola super valorizadas, que se você vai ver o caráter da pessoa, não tem caráter nenhum. É que falta família dentro de casa. É Né? isso que nós vamos Sim, falar. sim. Os pais é o espelho dos filhos. Então, o filho primeiro, o filho é uma bênção. Nós temos que colocar isso aí. Filho é colocado como flecha na aljava do pai. Significa que filho vai ser aquele que vai te defender no futuro. Eu cuidei do meu pai, ela cuidou da mãe dela na nossa casa até os 93 anos. Amém. Então significa que ele criou nós e no final eu cuidei deles. Sim. Uhum. Então nós aprendemos a um cuidar dos outros. Como a Bíblia diz, cuida do teu próximo como a ti mesmo. E Olha. filhos eu acho que transforma a gente também, né? Também. Ser uma Sim. pessoa melhor. Não tenha dúvida. E é uma, Batalhar, fazer tudo, né? é uma na verdade. experiência, porque ninguém nasce pai, ninguém nasce mãe pronto. Não. Por mais que tem curso. Você só vai ser pai, só ser mãe. Eu lembro do meu filho, que quando eu falava para ele, tá vendo, cara, você não pode falar isso porque você não é pai. O dia que você for pai, você pode me falar. O dia que ele teve Davi. o Davi, ele saiu, porque ele assistiu a esposa tendo parto, ele saiu com a roupa toda e veio e me abraçou por trás chorando. Que lindo. E me velho. pedindo Foi. perdão Olha de isso. tudo que ele tinha feito. Agora eu falei, sei. por quê? Ele falou, porque agora eu sei o que é pai. Quando eu vi o meu filho, caiu uma Olha. responsabilidade na Foi. minha vida, que eu sei agora o que é ser pai. Então tem pessoas que a gente não pode falar daquilo que a gente não sabe. Eu até brinco falando, quando a gente não sabe, fecha a boca. Melhor coisa que você tem. Né? Porque a gente vai falar coisas que a gente não conhece. Assim, Sim. para vocês como pai e mãe, é lindo ver isso, né? Sim, É sim. tremendo. Essa educação, essa criação. Né? Então a gente E aí, olha... quando nasce, Sim, né? Nós casamos, aí temos filho. E o que a gente faz com esse filho? Ensina ele, instrui no caminho que deve ensina. andar, percorrer a terra. Sim. Porque, vírgula, quando ele envelhecer e não se quando ele envelhecer e se desviar. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que quando envelhecer, Ele eles não não se vão desviar. se desviar da palavra do Senhor. E a palavra E é diz isso assim... que muitos né? não entendem. A Bíblia diz que Moisés falando, né? Deus falando através de Moisés, que os filhos tinham que aprender, né? Mas não é ensinar o caminho, é no caminho. No caminho. Não é o caminho, ensina o... Não, é ensinar no caminho. O que é no Instrui caminho? o O menino pai no tem caminho. que estar junto com o filho na igreja. Que deve andar. O pai tem que ser o exemplo. No caminho é você caminhar com o teu filho. Olha que legal. Não é o caminho. Porque quando você vai ensinar o caminho, você fala, o caminho é aquele. É. Mas quando você Mas vai você não falar, vai junto, é no né? caminho, vem aqui, nós estamos juntos, no caminho. É você ensinar teu filho a orar, ensinar teu filho a ler a Bíblia. Ensinar, é no caminho, você vai ensinando, o filho, tá vendo? Isso aqui não agrada a Deus. Hoje em dia, a gente fala assim, ó, eu brinco falando na igreja, né? Falando assim, ei, você esqueceu de falar pro teu filho que isso é pecado, né? Porque É. antigamente minha mãe falava assim, não faz isso que isso é pecado, hein? Isso desagrada a Deus. Ou tá Hoje você não- errado. Ou tá errado, hein? Sim. Isso é pecado. Hoje o pai não fala mais isso.
Então o filho não sabe mais o que é pecado, o que não é pecado. O filho não sabe mais nada. Porque O que Problema agrada a da Deus, paternidade. o que agrada a Deus ou o que não agrada a Deus, o filho. Porque os pais não ensinam. E aí nós vemos uma geração todinha corrompida, uma geração que a gente vê, infelizmente, do jeito que tá, não é verdade? Rebelde, Sim. não honra o pai e a mãe, Sem limite pra nada. sem limite para nada, porque não tem freio, né? A Bíblia me diz coisa que, infelizmente, até em alguns governos, e o nosso também já foi colocado, que não pode se bater na... Meu Deus, escapou agora. Para cima dos Estados Unidos, Canadá. Canadá. No Canadá, se você bater no filho na frente de um policial, você vai preso. Porque a Queriam lei fazer lá, isso aqui, porque né? a lei lá é assim, você não pode repreender o teu filho. E a Bíblia fala o contrário. Que primeiro você repreende, você ensina, a mãe repreende, ensina e depois usa a vara. E quando fala de usar essa vara, é para dizer que tá errado, não pode. Eu te falei, você não me ouviu, Falou uma, agora eu falou tô te duas, batendo. né? O bater tá dizendo, chega, parou, não vai fazer mais. E a vara não é para espancar. Uhum. É aquela batidinha no... Porque eu acredito que o popô, por isso que ele é fofinho, foi feito pra Deus criou e já fez o lugar certo. Não é para bater na cara, Não no é- braço, não é beliscar, pra não é nada. beliscar, puxar, Sim. chacoalhar, Não. porque tem mães, a gente sabe que tem gente que não tem, não sabe, não tem noção de bater ou Sim. repreender com mais força. Mas espanca, dá Chacoalhinha. aquela batida, Na que aí Bíblia, cria a revolta É. dos filhos. Na Sim. Bíblia, Deus sempre usava, vamos falar assim, os profetas como chicote de Deus, eu falo, para trazer o juízo. Todo profeta trazia o juízo, mas ele trazia o juízo, mas também trazia o escape. Então, eu vejo assim, que o pai e a mãe têm que, antes de tomar alguma atitude, de dar uma palmadinha, porque em Provérbios diz, o pai que retém a vara faz a mãe chorar. Chorar. O que retém a vara faz a mãe chorar. E às vezes bate na criança, a criança não sabe nem o porquê que tá Exatamente. apanhando. O que Esse o que é o problema. O que o E tem que profeta explicar. fazia? O Sim. profeta trazia o juízo de Deus. Ó, você está pecando por causa disso. Se você não se arrepender, o juízo virá. Sim. Quer dizer, o pai, eu vejo assim, o profeta como se fosse um juiz. O pai tinha que fazer igualzinho o profeta. Fala assim, o negócio é o seguinte, ó. Você vai tomar uma palmadinha. Mas sabe por que você vai tomar uma palmadinha? Fala para mim por que você vai tomar. Não é o pai falando. Por que você acha que o papai vai te bater? O que você fez? Você me obedeceu ou não? Pensar. Então tem que ele pensar o que aconteceu. Às vezes ele raciocinando, ele nem apanha mais. Ele, pô, vacilei, cara. É. Certo? É. Não, E e dá mesmo o se você dá uma, exemplo não, e também. mesmo se você dá uma palmada, não vai ficar um trauma na criança, porque quem é culpado não é o pai, porque com o pai bate sem falar, a criança vai falar assim, a mesma mão que bate, não é a mesma mão que afaga, porque meu pai tá me batendo. Agora, E depois sai batendo nos amiguinhos na quando a escola. consciência da criança Sim. sabe, o culpado, vão falar, foi ele, não o pai. É. Sim, ele sabe por quê e para não fazer mais. Você tá me entendendo? É como o povo de Deus falava assim, Senhor, nós erramos. Para ter arrependimento, irmão, tem que ter consciência do que você fez. É verdade. Se eu não tenho consciência do que eu fiz, não há arrependimento. Não é a desculpa da boca pra fora. Você entendeu? É, tira a Então, culpa. hoje em dia ninguém se arrepende porque ninguém sabe o que cometeu, porque não é ensinado o que aconteceu. Por que hoje em dia, infelizmente, todas as leis no mundo todo da seguinte maneira, se você fez, você vai multado. Por que dói no bolso? Sim. Mas o pai, a gente percebe que pai, o homem, É. tá deixando de mostrar qual é o papel dele. É. Dentro do lar, na casa dele. Sim. Ele deixa tudo para a mãe. E o problema da paternidade, ele é muito Muito sério. Tanto que eu vou dar um exemplo bem prático. Nós estamos, assim, precisando de mais professores, né? Professoras na igreja. E quando tem um professor, eles amam. Porque eles querem ver a masculino falando com eles. É interessante Porque isso. o pai na igreja, na casa, não fala. Não Que não fala. tem isso, Cheguei, né? tô cansado, me deixa. E a mãe que tem que estar ali fazendo tudo. E ela também chegou do trabalho cansada, às vezes. Pegou da creche. Aí, a gente não tá julgando ninguém, nem acusando ninguém. Mas a gente tem que prestar atenção. Se o pai e a mãe chegaram cansados do trabalho, e aquela criança também ficou cansada na creche. Sim, tem que ter Vamos um dar ali uma tempo da meia hora, uma família. hora? Sim. Todo mundo tomou banho, tomou jantados, vamos ficar um tempinho? Uma hora, Sem o celular, hein? sem celular. Sim. Senta em cima do celular.
Desliga, senta em cima do celular, faz alguma coisa, deixa em outro cômodo e dá atenção para aquela criança. Se fala muito, né, do tempo de qualidade, mas qualidade com conteúdo, não é só estar ali do lado. Eu tenho que estar do lado, conversando, dando atenção e ouvir essa criança. A criança precisa ser ouvida. E outra coisa que eu acho muito interessante é que nós erramos também. Sim. E a gente acha que os filhos, eles só erram. Eles não me ouvem, não me dão atenção, Mas faz a tudo gente erra errado. também. Nós erramos lá atrás. E a gente erra ainda. Eu duvido um casal que tenha acertado 100% com Não seus tem. filhos. Mas Não, nós podemos Nós corrigir. não recebemos manual. A gente não sabe. E cada criança é de um jeito. Eu tenho 2 filhos. A minha filha, ela tem 35 e meu menino 31 fez agora. Ela vai fazer 35, melhor dizendo. E ela, não é porque é menina e menino. Cada um tem um temperamento. temperamento. Cada um tem um jeito. Eu não posso tratar todos os filhos da mesma maneira. Ao passo que a minha filha diz, vocês têm cuidado mais com o menino e desperta assim, um certo ciúmes. E não é. Eu tô orando para porque que venha cada ser um uma é de um menina que ela Sim, tem ela agora. precisa entender Porque o que é isso. Aí eu vou falar para ela, agora você vai entender o que é ter um menino e uma menina. Você é machista. Ela você deixa falou ele muito brincar. isso pra ele. Se não deixa eu brincar na rua, eu falo, mas você é minha princesa, você é minha namorada. Mas mesmo entre duas irmãs, que eu, no caso, sou eu e minha irmã, é diferente também. Sim, Porque o nós temperamento. somos diferentes, Não tenha dúvida. né? Então, não tem como ser da mesma forma. Uhum. E a idade também é diferente, né? Igual Sim. o meu enteado tá com 15, minha filhinha tá com 3. Completamente Bem diferente. diferente. Outra Uma coisa da geração, outra, é. mas tem que ter o tempo com os dois, tem que ter Sim. o ensino para os dois, né? Sim, e se a gente olhar dentro da Bíblia, como eu falei, né, no Salmo 127, que o filho é como uma oliveira plantada à mesa, que a gente olha primeiro, o filho dá fruto e vai dar fruto. Sim. Filho, oliveira dá azeite, significa a alegria e a unção de Deus dentro de uma casa, muda. Sim. Quando o filho vem, muda tudo. Muda tudo. Quer queira ou quer não. E outra coisa da sombra, uma árvore da sombra. O que é uma sombra? É amparo, é abrigo, é conforto. Então Sim. significa, na nossa velhice, quem vai nos amparar vai ser eles. É que aconteceu com meu pai. A gente espera, né? O meu pai não. O meu pai se converteu quando ele perdeu a empresa e quando um dia Deus falou assim para mim, tu faz uma despesa e vai e leva para ele. E quando eu levei a despesa para ele, meu pai não aceitou. E ele sentava no chão chorando e falava, tá tudo errado. Tá tudo errado. É eu que tenho que alimentar meu filho. Mas ele esqueceu que eu tô casado. Mas eu falei assim para ele, não, pai, mas tá tudo errado não, tá tudo certo. A Bíblia me diz assim, o que o homem semear, certamente ele colherá. E ele não conhecia a Bíblia, mas eu falei E um na mesma versículo. espécie também. Eu falei, então entenda bem, pai. O Senhor semeou na minha vida minha primeira roupa, o meu primeiro sapato, o Senhor semeou meu estudo, o Senhor me deu alimento, o Senhor me deu abrigo. Hoje, agora, quem vai colher, o Senhor está colhendo. Então, o Senhor vai colher amor, o Senhor vai colher comida, o Senhor vai colher abrigo Sim, e vai colher sim. roupa. Lei da Então, vida. tu vem para casa e eu vou cuidar do Senhor a partir de agora. Então, ele Que se lindo. converteu dessa maneira. Que ele falou, onde está escrito? Na Bíblia. Aí eu mostrei o versículo, eu dei para ele e ele começou a ler a Bíblia. É o que a gente falou no começo, Sim. as atitudes, né? Exatamente. atitude. Por isso que eu falo, os pais são muito importantes. Primeiro, os filhos são bênção, a gente tem que colocar isso na cabeça. São herança do Senhor para a nossa vida. É aquilo que eu falei, vai chegar alegria para nós. Agora, qual que é a conduta do pai? É isso que eu estou falando para você, andar junto com os filhos. E hoje parece que não está tendo tempo. Eu até falo com muitos casais, eu até falo com os homens. Hoje em dia está assim, o papel do homem é ser provedor dentro da Bíblia. Eu sei que o mundo evoluiu. Por causa do sistema, hoje tem que trabalhar a esposa para ajudar a prover a casa. Às vezes nem ajudar, mas muitas é porque ela vezes. estudou, Porque ela quer. gosta. Porque sim. gosta. Mas aí que tá. Mas só que nós temos o papel de pai e de mãe. A gente não pode escolher porque gosta e esquecer o papel da responsabilidade Anular. do pai e mãe. Como se aquilo não Sim. fosse o... Então, qual que é a certo. nossa prioridade hoje? É a prioridade, seu caso, um dia eu quero ser pai, um dia eu quero ser mãe, eu quero ter filho. Uhum. Então, o nosso papel é esse. Então, eu tenho que ser pai e ser mãe. É que eu falo para os homens, ó, tudo bem. Você não consegue prover a casa toda, né? Precisa da ajuda da mulher. Eu falei, então, quando tu chegar em casa,
O papel que ela está complementando, você complementa o papel dela, vai lavar a louça. Sim. Não é verdade? É o que eu falo, deixa bem claro isso aí. Companheirismo, né? Não é É? verdade? Para deixar isso aí, tá? Só não faça como ele, tá? Ele comprou uma lava-louça Ué, para tô- resolver esse lado. Não é? Ah, Eu falo na igreja, eu falo, resolvi o problema, irmão. Eu não lavo a louça, mas comprei uma máquina de lavar então, que ajuda vamos a ter minha que fazer a outra lavar a louça. coisa. É. Né? Então, é que eu tô falando. Então, hoje em dia, o que tá faltando? A gente olha, tá mudando, o mundo evoluiu, tá tudo top, legal. Mas eu tenho que saber me posicionar em Deus dentro desse tempo. A raiz não pode Sim. se perder, né, pastor? De Não. jeito Então, nenhum. aí o que tá? Andar junto, orar, ler Bíblia com a criança, Uhum. o culto doméstico. Você tá me entendendo? Sim. Perdeu essa situação. Sabe uma Per- coisa que eu acho interessante? Perderam isso aí. Desculpa. Eu nem sei o tempo que o nós seu estamos correndo. raciocínio. As pessoas elas perderam um pouco a noção de quem é quem na família. Uhum. Se a mulher valorizar o seu esposo e vice-versa, e ter o amor de um para com o outro, e os filhos verem isso, perceber isso, eles vão entender o que é família. Eu vejo muitas mães, mais ao lado da mulher, que se dedica muito para o seu filho ou para seus filhos e deixa o marido de marido. lado. Aí eles continuam envelhecendo, os filhos vão crescendo. Quando chega uma certa hora, Vão embora. esse filho vai chegar para os pais e vai dizer, vou me casar. Sim. Aí se casa e vão. Aí vai um, vai dois, quantos filhos tiverem, e vão ficar os dois juntos. Se eles não se derem bem, enquanto os filhos estão em casa, se não tiver essa cumplicidade, que as pessoas esqueceram que é cumplicidade no casamento. Elas não têm noção do que é isso. A gente não vai se ater a isso, mas se não tiver essa cumplicidade, vamos comprar, vamos ter, vamos ser, vamos fazer, junto. pensar junto. Não é ter dois sonhos, duas contas, A dois Aí, individualidade projetos. dentro do casamento. Quando casaram, agora é um projeto só. União. Sim. Aí, ter essa cumplicidade. Quando os filhos forem, espera aí, nós vamos voltar a ser como éramos antes. Nós dois Vai juntos. ficar só os dois. Ainda que um casal vem com um filho para o casamento ou com uma filha, não é? Porque às vezes pode acontecer isso. Uhum. Tem acontecido muito isso. Mas já tem esse acordo. Tem um filho, tem uma filha, vamos junto. E o mesmo pensamento. E os filhos foram, agora é conosco. E acontece de muitas vezes, não sei se vocês têm ouvido falar isso, não sei se você também, alguns casais, depois de 40 anos, 45, resolvem se separar. Por que se separaram? Porque não tem meu filho lá em casa pra gente falar sobre eles. Entendeu? A gente não tem mais Não tem assunto. mais assunto. Entendeu? Porque antes era só os nossos Não filhos. tem mais, às vezes, nem intimidade, perderam. né? Afinidade, Exatamente. não tem mais nada. Intimidade. Criaram bem, mas se perderam. Exatamente. Por isso que Acontece muito. por isso que eu falo assim, nós temos que o homem ama a tua esposa, a esposa amar a sua esposa e os filhos. A gente sempre, Depois a os gente sempre filhos. fala assim, É ó, meio incoerente, mas não é. se amor tem 100%, eu até brinquei, eu falei, vamos pôr em percentagem. Se o amor é 100% entre nós, quando vem os filhos, 50, você vai dividir depois pelos filhos, mas os 50 continua, porque Sim. os filhos vão embora. Ainda assim, o amor é grande. Porque o amor é Sim. grande. Mas você tem que ter essa noção. E aí eu pego e falo pra ela, a gente tem que se dar bem, porque eles vão embora. Como Continuar foram, bem. né? Assim, embora a gente fala sério de casa, a gente fala que ficou, tem gente, ai, vocês estão no... como que O é? ninho vazio. Ninho vazio. Eu falei, eu não tenho ninho vazio, não. Meu filho. Eu curto a minha mulher me curta até hoje como se fosse Mas minha olha que Porque namorada. finais de semana Por que que os muitas- filhos vêm também visitar, né? É verdade. sim, Mas por né? que fala do ninho vazio? Porque um tava pra cá e outro tava pra lá. É. E os pintinhos Foi embora. estavam tudo Sim. ali. Sim. E nós né? não, a gente continua se curtindo, a gente sai, a gente vai passear, vai jantar fora, a gente vai namorar. É que eu falo pra igreja, a igreja fala, vocês são eternamente apaixonados. Eu falo, lógico que somos. Nós E somos tem que Jesus no ser. nosso coração. Ela é a esposa que Deus me deu. Ainda eu até falo, gente, é tudo bíblico. A Bíblia diz assim, o homem mais sábio da terra, Salomão, na sua velhice, escreveu o livro de Eclesiastes e diz assim, olha, curte a sua riqueza com a mulher da sua mocidade. Por que ele falou com a mulher da mocidade? Porque a mulher dele já estava velha. Curte a sua riqueza, o dom que Deus te deu, debaixo do sol, do teu trabalho, a prosperidade, com a mulher da sua mocidade. Come, se veste bem, se perfuma, toma vinho, tipo, se divirta, realmente, e faça.
Isso agrada a Deus. Glória a Amém. Deus. Então, é como a pastora falou, tem muitas pessoas que às vezes amam mais os filhos do que amam o marido e a esposa, que pode ser tanto homem como a mulher. É. Só que nós temos que entender que aquilo que eu falei para você, olha sobre o exemplo do pai. Provérbios 23, 26, diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observe os meus caminhos. Olha só, nós somos observados, irmãos. Uhum. Nós somos realmente Pelos filhos. pelos filhos. Sim. Outra coisa que a gente fala, a gente fala muito, às vezes, entre a gente, como está sendo o ambiente da criação? Como está sendo o ambiente da casa que vocês estão vivendo com vossos filhos? Porque as emoções das crianças são marcadas, elas não são marcadas muitas vezes por ouvir, mas por aquilo que eles estão percebendo e sentindo. E eles Uhum. sentem, né? Traz Sim. trauma. Sentem. Se sim. traz você trauma. prestar atenção, a tua filha tem quanto tempo? 3 aninhos. 3 Três aninhos. anos, não é grave. Beija o Adam na frente dela, você vai ver como ela vai vibrar. É algo assim impressionante, gente. Não, já fez isso? Ela não gosta muito. Beijo. Não. Ela tem ciúme. Não, É. ela tem ciúmes, mas mesmo esses ciúmes, para a No criança, fundo, ela no sabe fundo que da vocês criança, estão sabe que ela está falando? Que vocês estão bem. bem. Hum. É que se vocês, de repente, estão deram esse beijo aí, meio que provocando. Ai, mamãe e o papai se beijando. É. Não sei como é que foi, tá? É. Mas normalmente, vocês estão ali distraídos, coisa e tal, de repente beijou. E a criança vê, Ah, ela aquilo vem e traz abraça a uma gente paz, quando acontece é assim, paz. né? Ela Às vem vezes e ela vem no abraça a meio, gente. ela beija É. mais dois também. Então, Isso, é isso aí que exatamente. nós estamos Por falando. quê? Porque num ambiente tóxico, a emoção da criança, que a gente fala da terapia, que ela Da brinca, terapia. a emoção da criança fica gravada exatamente isso. Uhum. Meus pais não estão bem. Ela começa a se fechar, porque o ambiente é tóxico. Até quando Olha, a mãe tá detalhe, grávida. né? Até Quando a mãe grávida, tá irmão. grávida, a mãe tá grávida, ela tá ali esperando aquele bebê e ela passa por algum trauma, essa criança recebe. Eu posso te dar um exemplo, uma mãe, ela estava grávida, perdeu essa criança, ficou muito triste. Depois de, acho que uns 2 anos, ela engravidou novamente e ela passou muito medo para essa criança. Porque ela acordava com medo de perder, ela ia dormir com medo de perder e ela passou esse medo. Essa criança cresceu, casou e ela cresceu com medo. Ela ficou com muito medo. E ela não sabia por quê. Até que um dia ela procurou uma terapeuta e ela começou a explicar. Por que que eu tenho tanto medo? Eu tenho uma família linda, eu sei nadar, eu viajo, não tenho medo de avião, não tenho medo. Ela não tinha um medo palpável, alguma coisa que ela dissesse assim, é isso. Não tinha. Na terapia ela descobriu que era por causa da vida uterina, Olha isso. na gravidez da mãe dela que passou para ela. E tem uma coisa que minha mãe me É disse muito sobre importante. isso, quando eu tava grávida. Eu tenho muito medo de água. Tenho até hoje, né? De rio, de mar, de cachoeira. Eu tenho medo. Você também E não dem- sabe nadar? Sei. Sabe? Então, sei. o problema é que eu não sei. Eu tive que enfrentar Não, o ah, medo, tá. aprender a nadar e tudo. Mas a minha mãe disse que acha que todo esse meu medo de água, desde muito pequena, Uhum. é porque ela sempre teve medo e ela quase se afogou quando estava grávida de mim. Eu também. E aí ela fala que acha que porque eu tive assim muito mesmo medo, muito limite assim Uhum. para ir para natação, chorava para aprender a nadar, chorava para aprender a boiar principalmente. E ela fala, ela acha que é tudo por conta lá de quando ela estava grávida certeza. ainda Sim. e que ela teve isso, né? Ela Uhum. quase se afogou e ficou com muito medo, muito receio. Ela falou que desde quando eu nasci eu tinha medo de água. Então, agora você E eu achei imagina isso interessante. um casal que briga muito dentro de casa. Entendeu? Sim. casal Como que- que fica essa é, criança? Um casal que briga, um casal que depende das palavras que falam. Sim. Por- Uhum. Palavra tem olha- poder. Baixo Olha- calão, né? Olha que eu sempre pego esse exemplo na Bíblia. Profeta Isaías, capítulo 6. Olha o que o profeta falou. Eu sou um homem de lábios impuros, porque habito no meio de um povo De de impuros lábios. Ó, Então, o ambiente me forma. Sim. Sim. Então, o ambiente, um lar cristão, tem que ser um lar que não tem gritaria. O pai e a mãe podem ter algumas diferenças, vai no teu quarto à noite, fecha a porta longe das Com crianças. certeza. As crianças não podem saber de toda a conversa. uhum. Sim. As crianças não podem saber de todo o projeto, porque às vezes ela não tem ainda a maturidade Sim. para discernir o que é o certo e o que é errado. Então, é que eu falo, como eu falei para você, a Bíblia diz que é no caminho que nós temos que ensinar aos nossos filhos. A palavra diz que é no caminho. Nós temos que andar, porque os filhos têm que olhar em nós uma vida de oração, uma vida de prática de ir para a igreja. Um lugar é um ambiente de adorar a Deus. Você está me entendendo? Ambiente saudável, né? Um lugar, exatamente. Não vou falar que
todo lar é 100%. Não, gente. É. Mas a gente tem que se esforçar. As adversidades vêm, né? Sim. As aflições vêm, as Aflições. lutas vêm. Querido, mas nós, com a maturidade que superar. você está falando, nós vamos sabendo a superar. E na E a- verdade o aprendizado é mais nosso do que da criança. Né? Com Exatamente, certeza. porque nós temos que formar eles. É. E vamos falar a verdade? E um dia a gente Que estava para eles é o conversando, rescaldo, né? eu falei assim, e a gente tem que aprender com eles também. Uhum. Porque eles, muitas vezes, não são tão ansiosos como nós somos. É verdade. Sim. A gente E às vê- vezes nós somos ansiosos a tal ponto e a criança não é. A gente tem que aprender com ela. É verdade. A gente tem que aprender com ela a sonhar. É verdade. A gente desaprendeu a sonhar. E a criança sonha. É. Isso é verdade. Mas por quê? Porque a gente vai crescendo, a gente vai ficando com medo. Agora vamos falar, nós que somos cristãos aqui. Gente, a gente tem um Deus do impossível. A gente tem um Deus que tudo pode. E a gente fica duvidando ainda. É. A gente fica ainda questionando. A gente fica ansioso sabendo que o amanhã pertence a Deus. E esse Deus é tão bom, tão misericordioso. E a gente ainda não perde o sono da gente. Sim. Sabe o que eu percebo também? Pode ser que alguém que está nos ouvindo, pode ser que muitos fazem, mas muitos também não fazem, de pedir perdão para o seu filho. Sim. Em Efésios 6:2 fala que os filhos têm que honrar os seus pais, a despeito, independente de qualquer coisa. Tem que honrar os seus pais para que vivam longos anos na face da terra. Depois vem também dizendo que os pais não podem irritar os seus Versículo filhos. 4. Sim. 6, Sim. 4. Versículo 4. Então, quer dizer, não pode irritar. E quando que eu, como mãe, irrito minha filha? Quando eu prometo algo e não faço. Quando eu faço alguma coisa que desagradou, que despertou algo no coração ali, e eu percebo que aquela criança está chateada comigo e eu não faço nada. Só vou criando uma ira. O que eu Ou tenho que até fazer? mesmo numa briga, né? Tipo, de brigar com a criança, falar com a Até criança, brigar. Eu me né? excedi. E depois acabou excedendo. Falar assim, filha, me É, me perdoa, eu me desculpe. excedi, eu não devia ter falado daquela forma com você. Sim. Eu não devia ter alterado tanto a minha voz com você. Porque a gente fala um pouquinho mais alto quando a gente Sim. quer repreender. Quando tá A com gente não ira, pode tá não com gritar, coisa. mas a gente fala mais alto. E tem que aumentar o tom, Sim. porque como é que vai entender que tá errado? A gente tem que alterar um pouco a voz, mas não gritar, se espernear e chegar a falar palavras de baixo calão. A criança, ela vai aprendendo. Ali é um ótimo espelho. Ela aprende e fala assim, então é assim que tem que fazer? Os meus Beleza, eu só olho hoje aprendi. em dia, eles, opa. É, pior que é assim, até a pequenininha. Ela tá fazendo alguma coisa que não pode, ou que sabe que não deve, né? Gritando, fazendo qualquer coisa. Se ele olhou, mas ele, porque eu não sei se é porque eu fico mais tempo com ela, então não Aham. tem ainda muito isso. Mas ele é só olhar pra ela, ela sabe que ele tá fazendo coisa Mas- feia, e ela fala: desculpa, não vou mais fazer isso. Ai, tá vendo? Isso é a Já é presença ó, do homem na Isso é casa. uma Nunca coisa muito apanhou, hein? interessante. Nunca Então, apanhou. isso é a Não precisa. paternidade. É. Hoje em dia, nós temos que entender que o papel do pai é o limite do mundo para é o dentro de casa. parâmetro. É o do do mundo pra cá. mundo para dentro de É, casa. Então, você pode ver, infelizmente, quando tem... O pior problema quando o casal se separa, perde a paternidade, aqueles filhos vão sofrer e ter consequências não somente espirituais, mas também psicológicas muito grandes. Eles vão ter muita dificuldade lá na frente. Porque não vai ter o papel do pai na casa. Não é que o Sim. papel da mãe não seja. É importantíssimo. Porque é assim, segurança é o colo do pai. É o pai que passa. Sofreu, tá doente, é o colo da mãe. É verdade. É verdade. Então, isso. você o pai é o herói da casa. Não é que a mãe não seja. Quem é o herói? É o pai. Porque é o papel de proteção, de provisão. Esse é o papel do homem. E tá tudo É o que certo. Deus deu desde o início. Sabe? Pro homem. E Deus deu o que pra mulher? A mulher gerar o filho. Amamentar o filho. Cuidado do filho. Sim. Então, isso foi se perdendo, vamos falar assim, pelo sistema do mundo. Começamos, né? Quero falar aqui de política, mas Sim. sim, né? Feminista. Foi começando a se perder. E nós, infelizmente, querido, quer queira ou quer não, por nós estarmos num ambiente chamado mundo, o cristão também vai começando Se moldar, né? se moldar. E a gente não pode. Por isso que a Bíblia diz, olha, não vos conformeis com esse mundo. O que que é? Pensamento, Romanos 12. Não Mas vos renova. conformeis. Tipo, não se molda É, com esse mundo. isso. Mas que a vossa mente tenha sido renovada. E a mente aqui, quando a Bíblia diz, é metanoia. É mudança e é transformação. Então significa que nós temos que ser transformados pela palavra. Não pelo mundo, mas pela palavra de Da Deus. água pro vinho. Entendeu? Então muitas vezes a gente olha.
E encerrando um pouquinho, porque já estamos na hora, né? Encerrando, não sei se vai ter pergunta vou ou ter que não, dar um se tem break alguém aí. nos assistindo e já perguntando. Pode finalizar pra gente encerrar, tá Aí a muito gente bom tem que mesmo. ver, nós temos que Sim. entender que tanto para os pais, né? Primeiro, os filhos, como foi falado, os filhos têm que voltar a obedecer ao pai e à mãe. Tem que voltar a honrar o pai e a mãe, né? E honrar, independentemente seu pai pode ser quem for, você tem que honrar, porque ele é teu pai. Pode ser um alcoólatra, pode ser um drogado, pode ser o que for. Não, ele é agora, mas se você buscar Jesus, Deus pode transformar a vida dele. Amém. Amém. Então a gente tem que buscar a Deus para isso, para haver uma transformação, como a minha mãe buscou pela vida do meu pai, 50 anos, não era convertido, depois de 50 anos ela orando pelo meu pai, ele se converteu, minha esposa orando por mim, 4 anos e meio passando olha o que o diabo que pode falar fez na nossa vida, mas ela perseverou, ficou dentro da palavra. Deus restaurou a minha vida, restaurou a vida do meu pai. Eu tive o privilégio de batizar o meu pai. Então, uma Glória a coisa assim, Deus. loucura. Eu falei para minha mãe: mãe, valeu a pena? Ela falou assim: lógico que valeu. Eu falei: por que valeu a pena, mãe? Ele falou assim: por 2 motivos. O tempo que eu tô vivendo com ele agora é tão gratificante o que ele, a transformação dele, que valeu os 50 anos que eu Superou, né? sofri na mão dele. E muito mais. Eu vou ter o teu pai. Um dia nós vamos encontrar lá no céu. Antes, Promessa ele estava cumprida. destinado a ir para o inferno. Glória E a agora Deus. e eu sei para onde que ele vai. E eu vou junto com ele também. Então não é adeus, é um até breve. Morte cristã não é um adeus, é um até breve. Então a gente tem que entender isso. Então, filhos, honra o pai e a mãe. Mesmo se o teu pai te bater, te espancar, nunca fala mal do teu pai, nunca libera uma palavra, porque palavra tem poder. No mundo espiritual isso tem uma autoridade. Então, pode chorar, vai doer, pode trazer alguma coisa, mas nada que Deus não pode curar e transformar, né? Tanto de um de outro. Agora, paz, pelo amor de Deus, 3 palavras que a gente tem que entender que eu vou deixar aqui. Primeiro, amor. Segundo, envolvimento. E terceiro, incentivo. O pai tem que amar, se envolver com seus filhos o máximo que pode e sempre incentivá-los. Sempre incentivá-los. Sim. O amor, a gente tem que andar junto, ter o cuidado, entender que eles não entendem tudo, porque às vezes a gente pensa que a criança de 3 anos já sabe o que a gente quer. Ela não sabe, é uma criança. Se sinta como uma criança, se coloca no lugar da criança. Nós temos que entender isso. A gente pensa que a criança é um adulto que já tem 30 anos, mas tem 3 anos só de idade. Verdade. Não vai entender nada. Sim. Pensa como ela pensa, ela não entende ainda. Então a gente tem que amar, a gente tem que se envolver, saber se envolver, brincar. Eu sou muito brincalhão, eu gosto disso aí, ela também é. A gente essa noite, para vocês entenderem, nós estávamos jogando com o nosso neto, bexiga com os pés na cama. Deitado Ele na estava cama, deitado é. na cama, a gente brincando. Eu estava me envolvendo com meus netos. Né? Então a gente tem que fazer, e eu vou falar algo, isso fica na memória da criança, isso vai ficar na memória mesmo. dela, isso vai trazer uma unidade, uma ligação amorosa, uma ligação afetiva tão grande que ele nunca vai esquecer. Um dia ele vai falar assim: pô, meu pai, a minha avó e meu avô já foram embora, mas ele brincou comigo, bexiga. Olha, Isso vai deixar para eles brincar com os netos dele, com os filhos dele. É um legado que nós deixamos, né? Então, envolvimento. E segundo, incentivo. Incentiva sempre. Incentiva a estudar, incentiva a se divertir, incentiva ele ser melhor do que a gente, né? Que eu falo para meus Verdade. filhos: eu quero que vocês sejam melhor que o pai e que a mãe. Vocês têm que ser melhor, porque nós criamos os nossos filhos não para nós. Nós criamos nossos filhos para os outros. Sim. pro Pra mundo. vida, né? E para a vida. Pra Sim. Né? Não é nem para o mundo, é para a vida, né? Então a gente deixa essa palavra, né? E já agradecemos. Eu sei que o tempo já está correndo que demais, né? isso, Eli, por favor. Ah, eu queria finalizar. assim, já que ele falou sobre memória, o que nós estamos deixando para as memórias dos nossos filhos e netos também? Verdade. Porque às vezes muito no trabalhar, né, no trabalho, na correria da vida, não deu tempo de curtir o filho. Por isso que fala que quando uma avó, um avô tá cuidando dos seus netos ou tá curtindo os seus netos, tá vendo ali o seu filho que naquele tempo não deu para cuidar por causa da correria, tem que trabalhar, tem que construir, tem que fazer, não deu. Mas no neto é como se fosse um filho. Sim. Ô, meu filhinho aqui, mas não, é meu neto. Não é? Então, assim, que memória que a gente está deixando para os nossos filhos e netos? Que sejam memórias boas, de ter, tá junto, de passar o legado do Senhor para a vida desse filho, desse neto. Estou falando de neto, porque a gente tem neto.
E porque muita gente hoje tem neto, não é? E nós curtimos filhos. Então, essas É. memórias têm que ser rir com eles, chorar com eles. E passa tudo tão rápido, né? Ó. E sabe Opa. uma coisa que eu acho importante também? Respeito. Sim. Pouco se fala de respeitar o filho, o sentimento do filho. Um filho de 5 anos, ele já sabe de algumas coisas, não de tudo, mas de alguma coisa já sabe. Um filho de 10 anos, vamos falar de 5, de 10 anos, já sabe de mais coisas. Sim. Um filho de 15 anos já sabe de mais coisas, já passou da puberdade, já é jovem, já sabe o que ele quer para a vida dele. Se não sabe ainda, somos nós que vamos direcionar muita coisa. Nós direcionamos para os nossos filhos, é o que a gente estava falando lá fora, em relação ao trabalho. Em relação ao trabalho do meu filho. Ele chegou hoje num patamar que nós orientamos lá no começo. E chegou uma hora que ele falou assim, acho que eu vou mudar dessa área. Eu falei, não mude. Lembra do que o Senhor prometeu na tua vida. E hoje ele está na área que era para ele estar, porque Deus disse que ele ia fazer muito sucesso nessa área. E glória a Deus por isso. Deu ouvido aos Amém. pais. Deu ouvido. Quer deixar uma mensagem? Quero agradecer imensamente, né? Nossos convidados, foi maravilhoso, tanto aprendizado, conhecimento. Queremos mais, né? Né? Queremos mais, ficou ainda gostinho de quero mais, verdade. Queremos mais. Muito obrigada. Amém. Aqui nós vamos passar agora as redes sociais de vocês, tá? Tá bom. Lá na televisão. Sim, Se você quiser passar um endereço, horário dos cultos, tudo, podem ficar à vontade, sim. tá? E- E o Ah, o livro, livro tá? também. Vocês aí, ó, manda um direct pro pastor aí, tá? Ele manda o livro para vocês. Sim, É maravilhoso e vai ser muito gratificante pular sim. também. Esse livro é um livro de batalha espiritual. A gente fala simples, é um estudo didático, coisa simples que fala exatamente das 3 áreas, mente, coração e a boca, porque são as 3 áreas que Satanás ataca mais a vida de qualquer ser humano, É verdade. mas principalmente, e se a gente guardar essas 3 áreas, praticamente o inimigo não tem acesso à nossa vida. Né? Amém. A nossa igreja lá em Santo André, quem estiver lá na Redondeza, está convidado a dar uma passadinha lá. Rua das Maravilhas, número 10, que maravilha, né? Rua das Maravilhas, Jardim das Maravilhas. número 10, Jardim das Maravilhas, Santo André, né? Então nós temos cultos praticamente quase todos os dias, mas os cultos mais realmente que a gente Oficiais. fala oficiais são quarta-feira às 19h45, Tem a tarde. tem à tarde, quinta-feira às 15 horas e domingo de manhã, quem gosta do culto de manhã, 9 horas e o culto à tarde, 18 horas. Estaremos lá. Realmente, se você for e vier por essa realmente podcast, vai lá na frente que a gente vai orar por você, verdade. abraçar você e a gente vai realmente se alegrar bem-vindo. junto, será bem-vindo. Tá Ó, bom? convite irrecusável, hein? Amor, Convite pede para eles irrecusável. colocarem aqui o das redes Está aí, sociais. as redes agora sociais tá aí, colocou. tá bom? Então tá todas elas. Acompanha a gente, segue a gente, vai ser um privilégio. E a gente quer agradecer, Adam, né? Também a Aline pelo convite. Que Deus Amém. abençoe a vida de vocês, né? Amém. Grandemente. Amém, muito obrigado. E eu tenho certeza que para o reino de Deus o que vocês estão fazendo tem muito valor. Com certeza. Né? A Bíblia diz que todo nosso trabalho no Senhor não vai ser em vão. Então, toda a tua dedicação, esforço, tudo que vocês têm feito, tenha certeza que lá no céu tem um que vai recompensar vocês. Amém. E às vezes a gente pensa que não acontece nada. Acontece muito. Por causa de um podcast desse, pode salvar milhões. E vamos falar a verdade, um dia pode romper realmente as barreiras, realmente, vamos falar assim, das muralhas lá da Coreia do Norte, cai Uau! a barreira Amém. e o Wi-Fi abre e nós entramos lá, Ou na onde China também, onde as né? pessoas Na podem China. escutar e realmente pessoas ser salvas e Em tenha nome certeza de que naquele Jesus. grande dia alguém pode encontrar vocês no céu e falar assim, ó, olha, eu estou aqui Glória porque a eu vi Deus. o podcast de vocês. Glória a Deus. Amém. Amém. Esse é o nosso Amém. objetivo, a Amém. nossa missão, que Amém. vidas sejam restauradas, né? Para melhor. Sim, Esse é o nosso único Amém. objetivo, né? É Sim. verdade. nós agradecemos. Então, muito obrigado, Amém. viu? Obrigado. Obrigada. Amém.